Boa noite, pessoal. Começando nossas lives 2022. Olá, olá. Boa noite, Simone. Boa noite, Eliane. Oi, Cris. Conseguiu entrar? Boa noite. Oi, Rad. Tudo bom por aí? Isso mesmo. Vamos mandando coraçãozinho. Enquanto a gente espera o malvado favorito entrar. Vamos começando aí o Movimento Esporte Conecta, as lives de 2022. Oi, Igor. Ah, legal, Rad. Vou te chamar aqui, Igor. Achei que você fosse estar dando aula, Cris. Oi, Oi, Ale, tudo bem? tudo bom? Boa noite. Boa noite. Acabei de te chamar de meu malvado favorito. Falei, vamos bater papo enquanto meu malvado favorito não entra. Bom, eu tenho tantos apelidos que já. Capitão Já passa Nascimento. batido. Mas eu já chamei um outro professor meu também de malvado favorito. Mas quando a gente chama é porque a gente gosta. Então tá bom. É. Tem vezes que eles me chamam assim, mas eles não gostaram muito do que eu fiz, né? Mas tudo bem, né? Ah, mas, mas devem ter merecido, né? Eu, eles sempre merecem, eles sempre merecem. Boa noite para a galera que está entrando. Um prazer, Igor, você ter aceitado aí, ter começado as lives aqui do Movimento Esporte Conecta. Obrigado, Então, obrigado, obrigado pelo convite, né? Ainda bem que deu, né? Algumas vezes a gente tentou fazer algumas coisas, mas ou eu estava na é, Inglaterra, ou estava em algum evento. é, É sempre bem corrido, mas dessa vez deu, bacana. legal. A Cris Carreira está aqui também, falando que é tua fã, a Cris que fez os 45K lá na Ilha do Mel, de Maringá. Tudo Ela falou, bem. que pena, eu não vou conseguir assistir, não sei se ela está matando o treino ou se está matando a aula, mas está aqui com a gente. Ah, então tá bom. Legal. Neito, o rádio tá aí. É, Então vamos lá, Igor. Eu estava até aqui fazendo uma lição de casa, já fiz algumas lives com você, né? E estava ouvindo aquele o podcast da endorfina que você falou, acho que quase 2 horas lá com o Michel Bogli, né? Não sei É verdade, direito. era para ser de 1 hora e foi, e olha, era para ser mais tempo, né? É que já tava, É, eu falei assim, Michel, vamos parar porque já tá cansativo, aí o pessoal vai mandar a gente a merda, né? ó, Mas eu é. vi em 2 tempos e era assunto que não acabava mais. Você estava ainda na Inglaterra com o Thiago, né? Isso, exatamente. Eu fiz esse blog, esse podcast quando eu estava na Inglaterra. Por isso que até É. tinha mais tempo até de falar, mas faltou muita Ah, coisa. Faltou muita explicar. coisa. Legal. Então, galera, bem-vindos. Eu sou a Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias aí pela energia do esporte, começando as lives de 2022 com o Igor. E, Igor, grande parte das pessoas aqui são da natação, te conhece, mas eu queria que você brevemente aí se apresentasse, porque teu currículo é imenso, né? Para quem for ver nossa live gravada depois, conhecer um pouquinho de quem é você, por favor. Eu sempre falo nos quem sou eu, acho que é quem eu fui, né? Um pouquinho, né? Já está um pouquinho mais no passado. Bom, meu nome é Igor de Souza, fui atleta de natação durante muitos anos, fui atleta da seleção brasileira. Depois eu migrei para maratonas aquáticas, quando eu estava começando a divulgar maratonas aquáticas, não era nenhum o esporte da FINA ainda, e eu vi que eu me dava muito melhor em maratonas do que piscina. Ganhei 17 campeonatos estaduais, eu não lembro quantos nacionais e uns sul-americanos. Disputei o circuito mundial por 17 anos, fui sempre entre os 8 melhores do mundo nesses 17 anos. Ganhei algumas provas do circuito. Sou tricampeão da maratona de Nova York. Não tem mais essa prova, infelizmente.
que é uma prova que dá a volta na ilha de Manhattan, né? São 42 quilômetros, você sai em frente ao Pier 17, se alguém já foi para Nova York, que é quase em frente à Estátua da Liberdade, você sobe pelo Brooklyn, né? Vai para o Bronx e desce o Hudson até de novo, você dá a volta na ilha toda. É uma prova, eu considero de dificuldade média, né? Porque a temperatura da água não é tão quente, né? A gente nada numa água de 18 graus mais ou menos, né? Aham. E fui, cruzei 2 vezes o Canal da Mancha, né? Uma vez em 96, ganhei a prova, em 97 eu fiz ida e volta, foi algo que eu queria fazer, era um desafio meu pessoal. E nos 2 anos eu ganhei a competição, o Canal da Mancha não deixa de ser uma competição, nos 2 anos eu ganhei a competição. Eu sou o único cara dos poucos que fizeram ida e volta, que voltou mais rápido do que a ida. Depois fui convidado, entrei no Hall da Fama da natação das maratonas mundiais, né? Que é lá em Fort Lauderdale, o museu. Ganhei a votação em 2004. Fui técnico da seleção brasileira de maratonas há alguns anos. Depois eu virei supervisor técnico da seleção brasileira. Eu gosto de falar muito disso. Quando eu assumi as maratonas aquáticas, eu montei uma equipe, né? A Cristiane Fanzeres, que é do Rio, ela entrou junto comigo. Nós reestruturamos as maratonas do Brasil e o primeiro trabalho que a gente foi buscar novos talentos. E assim, essa pessoa, uma já era um talento conhecido, mas não tanto de maratonas, mas eu consegui trazer para as maratonas, que foi a Poliana. Ela ainda estava no meio termo. Mas um diamante bruto que a gente acabou descobrindo nessa clínica que eu acabei fazendo, foi uma atleta chamada Ana Marcela Cunha. Não sei se você já ouviu falar Acho dela, que né? ninguém conhece, né? É, Depois das quase, Olimpíadas, ninguém conhece. quase nada, né? Mas são 2 atletas que foram feitas nessa clínica que eu organizei isso em 2005. Daí nós criamos uma base e fizemos todo um planejamento, desenvolvimento das maratonas a nível de seleção brasileira, de coadjuvantes. Nós começamos a conquistar medalhas, principalmente com as meninas, primeiro com a Poliana, né? Já no primeiro mundial dela conquistou 2 medalhas, depois a Ana Marcela conseguiu uma em mundial, um bronze no Canadá em 2010. Culminando aqui em 2013, ou seja, um trabalho que começou em 2005 e um trabalho de 8 anos, e não existe um trabalho de uma seleção, de uma formação de uma seleção com menos de 8 anos, tá? Não existe isso, a não ser que você tenha talentos enormes. Nós somos campeões mundiais. O Brasil nunca tinha sido campeão mundial a nível de país, né? Não de campeão mundial de um título, de uma medalha de ouro e tudo mais, mas a soma de todos os resultados, o Brasil foi o campeão mundial, né? Que foi em Barcelona, um feito inédito para o Brasil, nenhuma outra modalidade, e a maratona aquática é o caçula das modalidades da confederação, nós conquistamos isso. Depois disso, nós criamos uma estrutura, né? Até foi em 2013, hoje copiada por amigos que eu conheço, né? No caso da França, Stéphane Lecac, que tem uma equipe muito forte, do Stefano, que é o técnico, que é o supervisor, que era o que eu era no Brasil, ele é na Itália, ele também criou a mesma estrutura semelhante para a Itália. A Alemanha também acabou copiando algumas ideias que nós montamos estruturais. Hoje são as 3 maiores potências, né? Itália, Alemanha e França, tem os grandes nomes das maratonas aquáticas, tem alguns resultados individuais de outros países, mas em termos de equipe, são as 3 melhores, e eles sempre falam, né? Nós copiamos o que vocês fizeram. Então, isso é algo que foi muito importante para o Brasil, né? Bom, isso. Eu tenho uma paixão que é o Canal da Mancha. Eu levo nadadores para o Canal da Mancha desde 1998. Eu cruzei em 96, 97, 98 eu já levei um atleta estrangeiro. Todos os Fala anos eu pra levo. gente aí, Igor, desculpe te interromper, mas já dá para vocês sentirem, galera que está assistindo, o porquê, né, que o podcast que eu assisti com ele foi mais de 2 horas, assistindo, né, tinha assunto que eu não ia parar mais. O Canal da Mancha, qual é a distância e qual foi seu tempo, já que você vai falar agora dos atletas que você levou? Bom, o Canal da Mancha em linha reta são 34 quilômetros, né? Ninguém nada. Se você tiver muita sorte, você nada uns 36, 37, mas a média é de 40 a 44 quilômetros, por causa das correntes laterais, né? Que você tem. Eu
cruzei em 96, foi quando começou o El Ninho. Eu ganhei a prova com 11 horas e 1, eu não vou mentir. Bom, quem não me conhece vai conhecer, eu falo muito palavrão. Foi uma bosta de tempo, foi uma merda. Eu saí de lá meio. Eu era um dos melhores atletas do circuito mundial, eu não vou mentir, eu fui para lá para ganhar. Eu queria ganhar a prova e fazer um bom tempo, né? Foi uma merda de tempo, 11 horas e 6. Voltei para o Brasil. Em 1996 não tem celular como tem agora. Eu só Pois é. soube, eu só soube em novembro, quando fecha os resultados, que mesmo 11 horas e 6 minutos foi o melhor tempo do ano, todos fizeram pior. E naquele ano nadou atletas que ganharam inúmeras provas no exterior também, como eu, que disputaram provas como eu, e eu acabei sendo o melhor tempo. Então aí foi que fui entender um pouquinho mais do canal, descobri que o canal não é, você não depende só de você, você depende das condições. Então eu queria alguma coisa que depende mais de você do que das condições. Então o canal da Mancha fazer ida e volta, você depende um pouco de condições, mas se você não tiver um condicionamento, hoje em dia você está falando em torno de próximo de 20% dos atletas que tentam cruzar o canal da Mancha que tem sucesso para cruzar. E de volta é 0,06% dos que tentam. Tá? Super bom. Não, é muito baixo. Tanto é que a minha ida e volta foram 88 quilômetros. Né? E eu Minha volta acabei. negativa, igual eu já sei, igual a galera já está reforçando. Mas É aí nosso orgulho. e assim, os dois, eu sou o único cara dos que fizeram ida e volta, que também, o primeiro, eu ganhei, nessa prova que eu fiz ida e volta, eu fui em 9 horas e 31 e voltei em 9 horas e 2. Foi os dois melhores tempos do ano. 9 e 31 da minha ida foi o segundo melhor tempo do ano e 9 horas e 2 foi o melhor tempo, né? Eu acho até que foi por causa desses resultados, mais do que meus resultados a nível de circuito mundial, Aham. que me indicaram para o Hall da Fama, né? O Hall da Fama. É. E eu levo atletas até hoje. Eu sou o guia que mais levou atletas do mundo, né? Hoje são Mais de 100, 100, mais de 100 pessoas, né, 100, sem 100 atleta. para falar para você, para ser exato, 109 atletas com, 9. com 98 sucessos. Quando você fala 98 sucesso, os outros desistiram por causa das condições, ou você precisou tirar a organização, ou Por, eles por, quiseram desistir? O que não, foi? N fatores, né? A maioria é porque desistiu, né? Eu não tive nenhum atleta que a organização me obrigou a tirar. Mesmo porque eu sou muito conhecido lá. Eu já tive equipes, eu tenho história, se for para contar, mas eu já tive equipe que os dois árbitros, tem uma prova uma vez, um revezamento e de volta feminino, que bateu o recorde mundial, que os dois árbitros que estavam no barco queriam interromper a prova. Eu, muito educadamente, como eu não sou, né? Eu disse que não ia, que eles terminavam. É mais fácil. Então, assim, do pessoal, se um dia não tem condições, o que eu queria explicar assim: se eu soubesse que não tinha condições, eu não espero o árbitro falar que tem que desistir. Eu tiro o atleta, por condições. Entendi. Mas a maioria, Aham. ou porque estava com hipotermia, eu tirei um atleta que é uma das maiores tristezas minhas, né? É o Joel Krieger. Ele é um atleta que faltando 3 quilômetros, menos de 3 quilômetros para chegar, eu tive que tirar ele da água. Você via as pessoas Menos de na 3 praia. quilômetros, Menos, mas ele não tinha mais condições nenhuma. Eu já estava nadando com ele há mais de uma hora. Você pode acompanhar entendi. algumas horas o atleta. E ele já estava com hipotermia muito séria e não tinha mais condições. A chance dele de ter algo mais grave era maior. E a gente tomou essa decisão. Foi a melhor coisa que eu fiz e foi a mais triste que eu fiz em todos os atletas que eu levei. É, é, já puxando o gancho da hipotermia, mas deixa eu puxar alguns recados que já. Ó, o José Belarmino falou que você é a pessoa que mais vácuo pegou dele. Ah, é? Ah, cara de pau. Tá bom. Eu peguei vácuo dele quando eu tinha 40 anos e ele tinha 20. Agora, quando ele era menor, nem metade do que eu treinava, esse safado aí. E, e falando já né, já ouvi que também que você não gosta muito de chamar de lenda, de ícone, mas enfim, o Donadoni, que você também conhece bem, que está sempre aqui com a gente, falou que você é o ícone aí das maratonas aquáticas. E aí eu queria que você também explicasse para a gente, eu sei, né, mas acaba que eu tenho dúvida. A maratona é considerado 10 a maratona ou qualquer prova até 10 a maratona?
e de qual que é a distância que realmente passa a ser ultra? O que é oficialmente? Porque a gente ouve Vamos lá. tanto disse-me disse que eu não sei exatamente. O termo maratona é um termo comercial, né? A maratona antigamente chamava águas abertas, é até comum, não é errado chamar de águas abertas. Porém, a FINA, quando tentou incluir isso nas Olimpíadas, chamava-se Open Water, né? Tradução de águas abertas. Sim. Comercialmente, hoje, e para você entrar em umas Olimpíadas, ou não, hoje tudo é comércio, tudo é negócio. E tudo você depende da televisão. Não era um nome vendável. Eu falo isso porque eu participei da transição antigamente. A maratona aquática, ou Águas Abertas, não era da FINA. Eu fui presidente da Associação de Nadadores durante 9 anos, né? Existia a IMSA, que é a International Marathon Swim Association, e existia a Associação de Nadadores de Maratonas Aquáticas. Eu era o presidente dos 9 anos e a gente discutia muito. Quando a FINA resolveu entrar, eu participei da transição de sair da IMSA para a FINA e tudo mais. Primeiro eles começaram com o Campeonato Mundial de Águas Abertas, o Open Water Marathon Swim, Open Water Championship. Só que não era comercial, a televisão não queria. Então eles criaram a maratona aquática. Que no começo era para ser uma prova de 25 quilômetros. Porque quando eu nadava o circuito mundial, a menor prova era 25 quilômetros. Não existia prova menor do que isso. Era de 25 para cima. Eu nadava 17 provas no ano, em que a menor prova era 25. A maioria era em torno da maratona igual de corrida, 40 quilômetros, 38, 42, 88 quilômetros. Eram provas de 12, 13 horas, 10, né? Então, porém, essa é uma prova que não é vendável. Mesmo 25 quilômetros, estão falando uma prova de 5 horas. A televisão não vai filmar 5 horas. Então, eles criaram a metragem de 10 quilômetros e aí eles criaram o termo marathon swim, ou maratona aquática. Então, as provas até 10 quilômetros é considerado maratona aquática. Subindo disso, que seria a metragem de 15 para cima, eles chamam de ultramaratona. Tá? Esse é um ponto, mas em termos leigos. Se você vai lá no campeonato mundial e que tem as provas de 5, 10 e 25, todas são marathon swim, ou seja, maratona aquática. É só um termo, mercadológico. Tá. Eu achei que fosse alguma coisa um pouco mais técnica, porque assim, né, para corrida é muito fácil, bem, a maratona é 21, É. né, e a maratona é Não, 42, não, 95. no Fora nosso, disso é outra. aqui em termos de Brasil, vou fazer uma prova de ultramaratona. Então normalmente ela tem mais de 10 quilômetros, na verdade 15 quilômetros, né? A gente fala que ultramaratona é a partir dos 15. Então pode ter 15, 20, 25, 30 é ultramaratona. Menos do que isso a gente chama de maratona aquática, mas não é um termo técnico, é um termo comercial. Ponto. E vale quando a gente nada, porque assim, eu fico incomodada, né? Eu fiz a bis o ano passado, o Renato falou, não, agora você já pode se considerar que é uma outra maratonista, você nadou perto de 20 quilômetros, tá, mas nadei uma hora, subi num barco, nadei uma hora, subi num barco, nadei em dupla 37, deu quase 40. Isso vale ou não dá ainda para considerar? Ultramaratona, assim, eu sou bem curto e grosso. Não dá. Se fizer o dia que você fizer uma prova de 15 quilômetros, você é uma ultramaratonista. Você fizer uma prova de. Eu não estou merecendo, não estou desmerecendo o seu feito. Você fez um feito que pouquíssimas pessoas fez, mas eu considero uma pessoa que fez ultramaratona uma pessoa que nadou 15 quilômetros, ela sozinha. Esse é o ponto. Eu só fui até 13 sozinha. Vai chegar lá, rapidinho você chega. Ô, Igor, e já que você falou de hipotermia, não sei se foi o caso desse seu atleta que você retirou do Canal da Mancha, você comentou, que eu achei interessante o fato que você comentou lá no podcast, que você retirou a pessoa do barco e ele continuou dando braçada. Foi esse teu atleta ou foi outros casos que você participou? Não, foi esse, foi o Joel mesmo. O Joel, ele estava em fadiga e com hipotermia, tá? Na verdade, assim, quando você treina, qualquer fundista, não interessa que é só maratona, você tem que ter um trabalho mental muito forte, né? São longas distâncias, são muito tempo fazendo atividade, né? Então você se foca, todo mundo se concentra, né? Então no seu subconsciente você está lá, eu tenho que manter tantas braçadas por minuto, eu tenho que chegar do outro lado, eu tenho que manter o ritmo, eu sei que eu vou ter dor, então isso se cria algo meio robótico. E aí você vai entrando, vai cansando e principalmente vai entrando em hipotermia. Quando você entra em hipotermia, né, se você não é percebido isso, você chega num momento que só o seu subconsciente está funcionando, tá? O cara está viajando. Eu já entrei em hipotermia uma vez num campeonato mundial, numa prova no Canadá, no norte do Canadá,
Eu não lembro da minha última meia hora. Eu sei que eu terminei porque eu vi o vídeo depois. Eu cheguei nadando, toquei na placa e subi a escada. Eu só acordei, dessa hipotermia, Aham. desse fuso, meia hora depois que eu saí, né? Então, isso é um risco muito grande, porque a hipotermia te deixa, o médico pode explicar melhor, mas seu metabolismo vai baixando e você pode ter uma parada cardíaca, né? E no caso dele era exatamente isso. Ele já estava perdendo um pouco de noção. Eu entrei na água para ver se ele voltava no foco. A gente tenta trazer ele no foco por causa da distância, nadava, porque você não pode tocar no atleta. Mas eu berrava muito com ele, às vezes ele parava, eu jogava água para ver se ele tinha reações. E não estava tendo e foi piorando até como ele falou, vamos tirar. E ele estava tanto no subconsciente que a gente botou ele no barco, tinha lá um quadrado no meio do barco para sentar, para poder enxugar, né? Mesmo porque quando você tira da água, existe todo um processo para a pessoa não morrer. Tem muito atleta que morre depois de terminar a prova, com hipotermia dentro do barco. É muito sério isso. Então, eu coloquei, fui fazer todos os preparativos para voltar aquecendo. E eu lembro que, assim, quando eu soltava ele, ele começava a dar abraçada de novo. Aí vinha, tava o filho dele lá junto, segurava, pai, não olhava, ele lá meio atordoado. Quando soltava os braços dele, umas 3 ou 4 vezes, ele continuou nadando. Ele só se reanimou depois de todo um processo que eu sempre faço com todos os meus atletas, todos, mesmo os que eu sei que estão muito conscientes, mas que pode ter esse risco. É um processo de aquecimento do corpo. Aí quando ele começou a aquecer, que ele voltou a ter consciência e aí voltou ao normal. Nossa, é impressionante, né? E tem que saber o que fazer realmente também. É, Não dá para tem, brincar. não, vários atletas que cruzaram o Canal da Mancha e morreram no barco. Tá? Depois que retiraram, então, por É, causa é. da Porque o cara hipotermia. está em hipotermia, né? É uma pessoa forte, está em hipotermia, e quando você traz para o barco, você já viu em algum filme lá que você vê aqueles caras que sobem Everest, tudo que o pessoal fala, você não pode dormir? Porque você Aham. dormindo, aí seu metabolismo abaixa mais ainda e você tem uma parada. É a mesma coisa, né? Às vezes o atleta terminou, aí você bota ele no barco, parabéns, terminou. Às vezes ele nem está tremendo, que é o que mais preocupa. Quanto menos tremer, mais hipotermia tá. Quanto Ponto. menos tremer, mais hipotermia tá. Quando você. O tremor é uma reação natural do corpo para tentar te manter aquecido. Você começa Tá, a tá cair te a temperatura do protegendo seu aí. corpo, é uma proteção. Chega um momento que não dá mais para aquecer e você está desgastando muita energia, esse é natural do organismo. Ele aceita a temperatura e você para de tremer. E o metabolismo começa a ficar mais lento. Então, quando você tira um Aí, atleta. Exatamente. Quando você tira um atleta, é muito comum o cara terminou. Parabéns, terminou. Enxuga ele, bota a roupa, quer um lanchinho? Não, não. E aí ele fala assim: eu vou dormir um pouquinho. Fudeu. Isso é um dos riscos maiores. O entendi. processo que, na verdade, eu imitei arcaicamente para as estruturas do Canal da Mancha é um processo que nós tivemos numa prova no Canadá, que é uma das mais difíceis, chama Saint-Jean, que é no norte do Canadá, em que lá eles têm uma estrutura excelente, por sinal é a melhor prova do mundo para mim, a melhor organização do mundo de maratonas aquáticas. Você termina a prova, eles têm eu acho que são 9 banheiras, né? Em que vai terminando o atleta, eles vão pondo numa banheira. Uma banheira com termostato que a cada 2 minutos sobe X graus. Então você entra na água dessa banheira 2 ou 3 graus acima do lago. O lago está 17, você vai entrar no de 20. Um minuto depois já está 23, 24. Em 5, 6 minutos você já está corado. Você saiu da hipotermia. Então, Entendi. arcaicamente, esse é um processo que eu criei, que agora eu sei que outros guias também fazem, porque viram, que é assim, eu sempre, todos os atletas que eu levo, eles levam 5 ou 6 toalhas. Eu mando comprar. E eu peço para o barqueiro, tem a cozinha em todos os barcos, quando terminou a prova, fala assim, ferve água para mim. Então, quando ele chega, eu pego uma primeira toalha, eu ponho 80% de água fria, 20% de água morna, quente, e deixo nas costas dele. Dou uma esfregadinha, dou uma limpadinha e deixo ali 2, 3 minutos. Aí na próxima, aí já é 30, 40% de água quente e os outros 60%. E vou fazendo isso primeiro, se eu botar uma toalha muito quente, queima a pele dele. A pele está tão gelada que vai queimar, Sim, vai fazer sim. bolha. Só que nesse processo, em 4, 5 toalhas, você vê o rosto da pessoa já corado, pessoa mais consciente, e aí ela começa a tremer que nem louca, né? Beleza, o corpo já reagiu. O corpo já não aceitou mais a baixa temperatura e já reagiu. Aí você pode enxugá-la, dar o que comer, botar a roupa e aí encostar ela para dormir, tá? É um processo meio arcaico, mas é muito Mas, funcional. Muito funcional. igual eu não sei quem que passou aqui e falou,
fazer uma live com o Igor é estar em plena aula. Acabamos de ter uma aula aí como tirar um atleta de hipotermia. E aproveitando que uma amiga minha que morre de frio e acabou de entrar aqui, que nada comigo, Manu, você pode ficar tranquila. Enquanto você estiver tremendo, você não está ficando com hipotermia. Você perdeu bem a parte que ele explicou isso, depois você volta lá e você fica sofrendo. Porque é impressionante. A água pode estar 20 graus, ela está sempre com roupa de borracha. Não, é de cada um, né? Quem não tem muito. É. São dois fatores, tecido adiposo e também uma preparação psicológica. Eu sempre tenho essa frase, né? O frio é psicológico. E você pode se preparar. Um dos primeiros atletas do Brasil que eu levei chama Marcelo Lopes. Hoje ele tá mais gordinho, mas ele era, eu chamo de filé de borboleta. O bicho era magro, sabe? É pele e osso. Ele teve que dar uma engordada e teve que se adaptar. Mas com o trabalho, né, e foi uma preparação de quase 2 anos, acho que 18 meses. Com o trabalho, nadando em água fria e tudo mais, você consegue adquirir essa resistência da água fria. Eu sempre fui um atleta muito bom em água fria. Todo mundo fala assim, o Igor adora água fria. Nem fudendo, eu não gosto de água fria. Eu adoro competir em água fria porque eu era melhor que os outros. Ponto. Entendi. Mas não é que eu falo assim, eu quero água fria. Não, Maravilha. por mim eu ia para o Caribe, eu ia para a Itália, ia para qualquer lugar. Mas eu também gostava de ganhar provas. Se eu me dou bem em água fria, é por isso, mas não porque eu gosto. Então é uma questão de adaptação, né? Então é isso que é o trabalho que eu faço com quem eu levo para o canal, sofre. Tanto é que eu sempre falo, é mais difícil treinar comigo do que às vezes cruzar o Canal da Mancha. Porque o cara tem que se preparar muito. Não, pode perguntar para quem treinou comigo, você vai ver. Pessoa que se prontifica a se preparar para o Canal da Mancha, eu não gosto de levar alguém que não tem a mínima chance de cruzar, sabe? Eu não vou levar Sim. por levar. Já teve casos, não de brasileiros, mas estrangeiros, falam assim, não, eu quero ir para lá, nem que eu nade 1 hora, 2. Eu falo assim, então você vai com outro, eu não vou fazer isso. Quem eu levo para lá tem reais condições de cruzar o Canal da Mancha. Cruzar o Canal da Mancha é outros 500, depende de condições do mar, N fatores. Sim. Mas que eu levo é só quem está preparado para cruzar, senão nem levo. Já vários atletas eu falei, eu não vou levar. Ou porque foram displicentes nos treinos, ou porque realmente não fizeram todo o trabalho que tem que ser feito, então eu não levo. Eu indico outros guias e não levo. É isso aí. Foi a Dani que falou que é uma verdadeira aula que você dá do treino alguma coisa. Agora passou, tá lá em cima. Tudo bem. Boa noite para o Márcio Latuf, que está aí, o Arthur Pedrosa também, que deu oi para a gente, o Pierre, lá de Manaus, está por aí também. E já que a gente falou de água gelada, só para fechar a questão de água gelada, já que a gente entrou nessa, uma coisa que eu também sempre lembro, eu pratico para mim, porque aqui no Rio, há uns 2 meses atrás, nem tanto, a água estava aqui 16 e 17 e ficou, se não 15, por umas 2 semanas aí direto. Que a gente nadava, treino no mar, a Dani. A gente botava a cabeça na água e tinha que dar aquela respirada assim fundo, nadar um pouquinho de costas para continuar nadando, né? Mesmo de roupa de neoprene. Uhum. E uma vez eu vi uma live com o fui eu mesmo que falei com ele, nem lembro, ai meu Deus do céu, foi mordido por tubarão, agora me deu branco, Igor. Aderbal. Que o Aderbal falou, que uma coisa que ele faz, ele fica conversando com ele mesmo. Como que é meu nome? O que eu estou fazendo aqui? Para tentar, antes de entrar, né, você começar a se conscientizar antes que você perca a consciência, né? Até que ponto, né? Mas, assim, algumas vezes, por precaução, mesmo a gente estando no treino, mesmo o professor olhando lá, para a gente não pirar muito, eu, pelo menos, começo a lembrar, né? Não, estou bem. Aí eu sinto a mão já não mexer, eu fico mexendo. O pé eu só sinto quando chego na areia. Mas algumas coisas a gente vai pegando aí, dá uma ajudada para a gente se apavorar menos, né? A gente que não está acostumada. Na verdade é isso, né? Se você for só no foco de nadar e aceitando o frio e continuar só naquele foco de nadar, você vai entrando num estado de Morfeu, sei lá, não sei explicar, em que você acaba entrando em hipotermia. Quando você começa a dialogar com você mesmo, não interessa o que seja, e pensar em outras situações, você está mantendo o raciocínio
funcionando. Então você não entra nessa fase em que você é mais self, né? Você fica lá dentro, Desliga, né? exatamente, que acelera a hipotermia, você vira piloto automático. Uma das coisas comuns que eu dou dica às vezes a pessoa vai entrar na água fria, é muito comum. Chega, pula na água e dá um tirão, né? Nada 50 metros o mais rápido possível, porque é para aquecer, tá? Eu, na minha época de nadador, eu adorava que o pessoal fazia isso. Porque quanto mais frio a água e mais rápido você nadar, quando você entra na água, você tem uma que a gente chama vasoconstrição, ou, né, as veias, por causa do frio, elas Tá, se contraem. Se você acelera isso, você não tem como circular o sangue corretamente, o acúmulo de ácido lático é muito maior. Você trava. Então, entendi. quanto mais fria a água, mais progressivo tem que ser o seu nado. Você começa mais Olha, devagar, vai se adaptando e vai acelerando, né? O frio vai vir do mesmo jeito, porque aquele tirinho de 50 metros que você deu ali não vai te aquecer, porque aí você vai ter vasoconstrição, você vai estar mais travada, vai nadar mais lento e o frio vai vir do mesmo jeito. A diferença é que aí você vai ver, você nadou 50 metros na frente, e aí vem, sabe a piada do coelho, a história do coelho e da tartaruga? Então, o coelho deu aquele tiro de 50 metros, a tartaruga no ritmo dela, o coelho está travado, ela vai passar e vai terminar. Isso é a coisa isso. mais comum. Então, eu falo para os atletas, tá com frio, começa devagar. Não, mas eu estou com frio. Não vai mudar, não vai mudar. O frio vai ser o mesmo. Tá? É só no seu psicológico. Você dá aquela acelerada no coração, aumenta o batimento cardíaco, dá uma pré-aquecida, mas depois você está travado, você não consegue soltar os músculos, você vai ficar mais travado e com mais frio. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ser feito. Dos Legal. pensamentos aí do Oderbal e tudo mais, cada um tem o seu, né? Aham. Eu sempre indico para quem prepara para o canal, ir no psicólogo, fazer mentalização. Quem é religioso vai para a igreja, quem quer fazer yoga. Na verdade, eu sempre falo, é um trabalho de mentalização do que você vai, do seu desafio. Eu sempre brinco de anjinho e diabinho, né? Sempre vai ter o diabinho falando assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou aguentar, eu estou com frio, tá doendo minha perna, tá doendo. E o anjinho vai falar assim: mas espera, você sabia que ia ser assim? A dor tá tão insuportável? Parece bobeira, mas isso funciona. Aí você mesmo fala assim: tá doendo, mas não tá tanto, porque você entra nos fases de desespero, né? Então, É, é tudo uma questão de verdade. preparação. E eu sempre falo do trem fantasma, né? Que é a coisa. Você já andou no trem Ah, fantasma, isso eu Cláudio? não ouvi, hein? Não, Fala aí. não, trem fantasma. Quando você era criança num parquinho, você fosse num trem fantasma, você entra naquele Sim, trenzinho que tem o Drácula, tudo. Você sim, assusta, não sim. assusta? Você toma Aham, aquele aham. susto. Então tá bom. É. Você faz a primeira vez. Quando você for a segunda vez, você já não vai assustar tanto. Você sabe que vai ter um Drácula ali, vai ter não sei. Então a preparação é a mesma coisa. Se você se preparar, né, numa água muito fria, o pessoal acha que eu sou maluco, não é? Tem tudo um fundamento. Por que que eu dou treino à meia-noite? Por que que eu dou treino às 4 da manhã? Por que que eu dou treino no inverno? Porque no Canal da Mancha não tem horário para sair. Você sai o horário que a maré estiver te ajudando e as condições estiverem. Meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã, meio-dia, não importa. A água é fria. Então você tem. Quanto mais próximo das características do Próximo. canal você tiver, menos impacto você vai ter contra você. Você já passou Sim. por isso. A base é essa. Não, é muito legal e assim, eu tenho treinado no mar já há 4 anos, né? Sem piscina há 4 anos, você sabe, agora eu vou voltar para aquário, né? Vou ter que entrar em piscina de novo, mas enfim, deixa isso para depois. Mas eu tive o privilégio de nadar uns 2 meses em água gelada mesmo. Aí teve uma competição no lugar que eu treino, de 4 quilômetros, e foi muito legal, porque você percebe o que você acabou de falar, né? A gente se acostuma, então você não assusta. Eu até senti Exatamente. um pouquinho mais de frio do que no próprio treino, porque você estava nadando mais longe, né? A boia estava mais longe, você não tinha um professor lá, tudo, né? Então você fica meio, ai meu Deus do céu, será que eu vou travar por causa da água gelada? Vou pedir para sair, mas aí no final das contas você começa a perceber que é realmente possível, né? Mas Então é muito legal isso. E eu olha, usava duas toucas, eu uso duas toucas. Isso tem fundamento ou é coisa da minha cabeça? não, não, tem fundamento. Isso é bem funcional, mas no Canal da Mancha não é permitido. Outras provas, sim. No Mundial, na Ah, FINA, é. O lugar que você ah, perde mais, o lugar que você perde mais calor é pela cabeça, tá? Então, você usando duas toucas, você conserva um pouco mais de calor no seu corpo. Então, isso é super aproveitado. É que o Canal da Mancha é uma regra, são regras rígidas. Você não usa roupa de borracha, você não pode usar macaquinho daqueles de competição, você não pode usar bermuda.
é uma touca, um óculos e uma sunga. Ponto. Você É. pode passar Aí, os, você pode passar os cremes, as vaselinas e tudo mais, mas fora isso não pode. Mas até complementando o que você falou, no primeiro, logo, nem sei, a gente já está indo para o terceiro ano de pandemia, né? Mas no primeiro para o segundo ano de pandemia, que tudo fechou, né? Nós não tínhamos piscina. E eu moro numa cidade que tem uma represa que é muito fria, inclusive. E no começo ia eu e acho que mais 3 ou 4. Eu sei que no final já tinha 15, 20 pessoas, porque, primeiro, mais do que o frio, o povo estava com necessidade de fazer exatamente. atividade. E no É. começo ia indo, então tem pessoas que você nunca ia imaginar que iam entrar numa represa, e ainda mais numa água fria. E estavam entrando todos os dias. A gente marcava os Quanto que treinos, chegava lá, Igor, a temperatura? 16 graus, né? Não é tão frio assim, né? Mas 16 graus. Mas, por exemplo, aí quando começou a abrir os trabalhos, mas as academias ainda estavam fechadas, a gente ia às 5 horas da manhã, porque o pessoal nadava das 5 às 7 e depois ia para o escritório. E tem gente Trabalhar. que nunca ia fazer isso, mas se acostumaram, ficaram quase 6, 7 meses nadando, se acostumaram. É. Como eu falei, não é a maravilha, mas se acostumaram, conseguiram fazer. Então é tudo uma questão de adaptação. Tudo uma questão de adaptação. Ó, o seu aluninho rebelde favorito, não sei o quê, o senhor Harry aqui, falou que era Ah. 3 da manhã, 4 da manhã, nadando, o que ele escreveu aqui? Nadando. Ai, não consigo fazer subir. Nadando na represa. Ai, meu Deus, fugiu aqui, que foi mais pra cima. Ah, não sei, eu sei que o Harry, ele deu boa noite pra você, pra mim, mas antes ele tinha botado alguma coisa na represa ou num lago, em Campos do Jordão de madrugada. Ah, É. é. Não, é onde tinha. Se eu achasse uma condição que seja mais adversa e eu tinha a possibilidade de dar um treino, eu faria. Não, é verdade, eu faria. É, ele não deve ter lembrado, ele deve lembrar, né? Eu lembro que eles chegaram, ele e o Max chegaram uns dias antes do que eu, e teve um dia que o mar estava uma merda. E eu falei que eles tinham que nadar. Eu sei que assim, o Harry, ele sabia que se ele não fizesse, ia ter troco, né? Tem Mas eu lembro, castigo. mas eu lembro que assim, você tinha uma baía de mais ou menos uns 700, 800 metros, que é lá em Folkestone, pra você nadar, e ele marcava no horário, acho que quando faltava 10 minutos, ele ia e voltava 10 metros, sabe assim, ó, porque ele não queria nadar 1 metro a mais, mas fez o que tinha que ser feito, né? Mas são mas o mais importante para mim não era nem o fato dele ficar dando 10 metros para acabar. Para mim o que valia assim, ele fez. O mar estava horrível, as condições estavam péssimas, mas ele Legal. fez. E isso ele Mas, fez porque a gente se preparou para isso, né? Foram meses de preparação, de porrada, de castigo, de esporro, né? O Harry é um recordista de esporros, né? Esse é o cara que eu mais dei bronca, né? Até por causa ele da... falou que não lembra, ó, então foi legal, que ele escreveu aqui, com duas carinhas assim ainda. Não, cada atleta você trata de um jeito, né? Eu sempre falo, não existe um melhor técnico, não existe, né? Não existe. Hoje, para você dar o treinamento, tudo basicamente não tem muito segredo, tá? Você pode inventar um outro exercício, uma coisinha novidade, mas a base, né, a estrutura de um treinamento é igual. Sim. Hoje, o que mais se identifica um atleta com seus técnicos é o intercâmbio entre os dois, é a afinidade. É como você conhece o atleta, como o atleta te conhece, como você trata ele. Não dá para você dar treino. Eu tenho uma equipe heterogênea, né, de masters, que é a pior coisa do mundo, né? Porque master tem N problemas, tem que trabalhar, tem os mais revoltados, tem aqueles que se acham que ainda tem 10 anos e tem aqueles que tem 18 anos e acham que tem 50 e diz que não aguenta nada, né? Tem os preguiçosos, tem tudo. E você não tem como tratar todos iguais, né? Mesmo porque são adultos, mas a boa parte de alguns atletas são mais velhos do que eu. Mas com cada um você tem uma interpretação. Você tem que falar. Tem alguns atletas que se eu xingar, eles vão embora e não voltam mais. Tem atletas que se eu falar educado, é como se eu não falasse nada, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Então cada um você... Isso é o principal fator. E eu brinco que o Harry foi um dos que eu dei mais bronca, mas era necessário para ele, né? Ele, na época, ele tinha um cargo público, ele tinha uma correria, ele arrumou um lá, e por mais que ele quisesse, ele estava dividido nisso. Então, muitas vezes eu chamava atenção, até que um dia eu tive que dar uma boa chamada nele, e isso é uma história dele que ele deve contar, mas eu tive que dar uma boa comida de rabo, ou ele acordava, ou realmente eu não ia levar, porque eu sabia que ele não ia.
Ou eu fazer ele mudar a chave e falar, cara, você está indo para um negócio que é muito difícil, isso não é um passeio, você não está indo para, vou para lá, vou para Inglaterra, vou passear lá. Não, você tá indo para se fuder. Essa é a verdade. Canal da Mancha não é um negócio simples, é para se fuder. Então, ou você se prepara para isso, ou você não vai comigo. É. Agora eu não lembro. Ele fez o Canal da Mancha antes das 12 pontos, não foi? Foi. A gente se preparou para as 12 pontos, acho que o Harry deve ser melhor que eu, uns 5 ou É, 6 anos depois, não mas foi lembro agora. antes, né? O canal Foi, foi antes. canal foi antes, canal foi antes. Deixa eu só avisar o pessoal, a Cris colocou algum comentário aqui. Pessoal, se vocês forem no balãozinho e colocarem a pergunta, é melhor, porque daí eu não perco. Porque vem um monte de comentário, aí eu não consigo ver o que vocês estão perguntando ou comentando. É, a Dani aqui falou, mais de 2.000 pessoas teriam que estar vendo nessa live aqui pelos ensinamentos que você está passando. Então, galera, depois compartilha, tá? Tá Obrigado. aqui, depois tá lá no meu YouTube, eu jogo lá para o YouTube, segue a Lê também. Uhum. E é isso aí. Ô Igor, já que a gente falou da parte de água, né, gelada, e agora para nadar em água quente? Porque não que eu tenha preferência por água gelada, mas assim, treinando sempre em condição mais fria do que quente, às vezes que eu tenho nadado em piscina, quando eu vou para Curitiba, enfim, acho uma piscina lá, eu tô achando muito quente, né? 29, 28 graus, e eu sei que nadar lá no Rio Negro chega até 32. Como que faz? Porque é totalmente diferente para treinar, é mais complicado também, né? Na verdade é tudo também uma questão de adaptação. Aí, em vez de hipotermia, já até sumiu o nome, hipertermia, né? É a mesma coisa. Você também não adianta você querer. Vamos lá, primeiro no treino. O Glauco, por exemplo, é um atleta que eu dou treino para ele, né? E ele mora em Ourinhos. É uma cidade do interior que é muito quente. E às vezes ele está chateado porque ele me passa as séries e os tempos ele não está como nós queríamos, né? E eu falo, Glauco, qual que é a temperatura? Assim, assim. Eu falo, Glauco, é porque a água está quente. Eu falei, você fez o esforço que eu pedi? Você fez em A3, você fez em A2, você fez os trabalhos que eu fiz. Então não esquente. Tanto é que assim, ele mostra os tempos, às vezes ele vem para São Bernardo, academia que eu dou treino, que é a Academia Atlântica de São Bernardo, ela tem uma piscina perfeita para treinamento. Ela é em torno de 26 graus. A temperatura ideal para treino, tá? Entre 25 e 26 graus. Quando ele vai lá, os tempos dele é o que eu imaginava que ele estava fazendo. Então, primeiro, esse é o ponto, né? Não se preocupe quando você for para uma outra piscina está muito quente, não se preocupe, fala assim, nossa, eu não estou morrendo porque meus tempos... Você quer fazer o mesmo tempo que você fazia numa outra piscina fria. Não, você tem que fazer o esforço que você fazia na piscina fria. O tempo é uma consequência por causa das condições da água. Esse é um ponto. Numa competição com água quente, os mesmos cuidados. Se você começar a prova muito forte, você vai fundir o motor. Na água Pois é, fria, você não na água consegue, você fria vai você... ficar. Exatamente. Eu tenho um caso da Ana Marcela, que é um caso até triste, né? Que foi em Xangai, seletiva dos 10 quilômetros para Londres, eu estava lá, e eram 4 voltas de 2,5 km, e a água lá estava 32 graus, e fora estavam uns 40. Conduziu a primeira volta. Quando saiu para a segunda volta, ela e uma americana chamada Ana Fabienne, que é uma americana, que também já foi campeã do mundo, dispararam, ou seja, deram uma arrancada e abriram uns 25 metros do todo o pelotão, no começo dos 2,5 km. Elas aguentaram isso 1,2 km. O Márcio, que está aí acompanhando, era o técnico, 1,2 km, 1,3 km na frente. Fundiu o motor. Acabou. Fritaram, né? O que aconteceu? A Ana Marcela foi 11ª, a Ana Fabiana foi 28ª, e só classificava a 10, ela não foi para as Olimpíadas, né? E, não é porque ela tá mal, não é porque ela tá mal, porque 2 dias depois ela nadou os 25 quilômetros, com consciência do que era água quente, foi campeã do mundo, né? Então, é como você nada, você tem que fazer um equilíbrio, né? E se hidratar muito mais do que o normal, né? Então, é uma prova em que, se você, numa prova, numa temperatura mais agradável, você tomaria 2 ou 3 litros de repositor, né? Talvez você vá tomar 5 ou 6, com menos intervalo, roupas mais leves.
tem casos de atletas que é viciado em roupa de borracha, né? Eu sou um cara meio contra, inclusive na FINA eu sou contra isso, né? Mas o cara é viciado em roupa de borracha e já foi para uma prova. Ah, pode usar, eu vou usar. O cara não conseguiu terminar a prova, porque ferveu, né? A roupa de É. borracha é quente também. O cara não conseguiu, passou mal, teve que ser retirado e tudo mais. Então, é a mesma situação. Você tem que equilibrar. Tem que se preparar, dependendo da prova que você vai. Por exemplo, se você pensa um dia ir lá para o Pierre e nadar uma prova dele, você tem que ir numa academia, então, de 28, 29 graus e treinar lá. Como eu dou para o Canal da Mancha pessoas treinando na represa 15, 16, vocês vão ter. Se alguém vai fazer uma prova com água quente, tem que procurar se adaptar também nessa. E aí controlar. É tudo uma questão de adaptação, tanto para água fria como para água quente. Igor, só voltando na água fria de novo, veio um negócio que me falaram aqui. É, adianta você, tipo assim, ficar imerso em banheira de gelo para o teu corpo acostumar, fazer esse tipo de treinamento também fora da piscina? Ou você acha que não vale a pena, na tua opinião? Ah, ficar numa banheira? Se for homem, deve adiantar, porque as bolas do saco vai do lado da amígdala lá, ele vai precisar ver. Não adianta porra nenhuma, isso aí não sai para nada. A É, água, o gelo de água, o que você pode usar para água fria, um dia você fez uma série de potência, você está com um acúmulo de ácido lático, que é comum os atletas de piscina fazer, eles entram lá, ficam uns 5, 10 minutos, que é justamente para poder diminuir esse ácido lático do corpo, e eles não ficarem tão travados nem doloridos. Mas para adaptar para água fria, não, não tem nada a ver. não, Isso é não uma funciona. idiotice. Não, isso aí você tem que nadar. Não, não tem, a não ser que você descubra um rio que é super gelado e você vai ficar boiando lá o tempo todo até chegar do outro lado. Aí pode até ser, você ficar parado. Mas você tem que fazer o movimento, não. Isso aí não ajuda em nada. Pode Entendi. ajudar um pouco, é assim, tomar banho de água fria? Pode até ser, né? Você treina tudo, começa a se adaptar para poder aceitar um pouco mais a água fria, pode até ser. Agora, ficar numa banheira com água fria para se preparar, não, vai nadar num lugar frio. É a melhor coisa. Uhum, entendi. Legal. Pô, assim, amei a sinceridade do cara. Igor sendo Igor. Bom, quem me conhece é isso, né? Eu não. Às vezes, talvez até por isso que me falam de bó, eu sei que tem gente que me acha mal, bravo e tudo mais. Não, eu só sou bem transparente, né? É, Muitos aí que estão aí foram meus atletas, têm excelentes profissionais, né? Eu gosto de conversar com todo mundo. Se está errado, eu falo que está errado. Se eu tiver errado também, eu gosto que falem que eu estou errado em alguma coisa. É o único modo de evoluir. Eu adoro maratonas aquáticas, né? Praticamente, eu não sou a primeira geração de águas abertas, teve o Abílio Couto, tudo, mas eu sou da primeira geração quando se oficializou isso numa confederação. Eu fui um dos primeiros atletas a ser convocados para uma competição no exterior, a primeira vez que se estruturou tudo isso. E eu vejo, eu acompanho até hoje. Não estou hoje na confederação, mas isso não quer dizer que eu não estou com as maratonas acompanhando. aquáticas acompanhando. Eu sou muito crítico, falo como acabou de voltar uma competição de Abu Dhabi, conversei com os atletas, conversei com os técnicos, eu reclamo, eu cobro, mesmo porque eu quero outras gerações, né? Eu estou meio inconformado com o fato de que Poliana já parou, agora é mamãe. Eu tenho a Ana Marcela, que provavelmente pelo menos mais um ciclo olímpico tem, mas um Alan que tá na decisão se vai continuar ou não na seleção, mas não tem mais ninguém. Não é possível um Brasil do nosso tamanho, com o litoral que nós temos, com a facilidade que nós temos. Gente, para pensar. Os outros países, eles têm 2 ou 3 meses por ano para fazerem maratonas aquáticas. E maratonas aquáticas, claro, você tem que se desenvolver na piscina. Hoje, a nível mundial, você tem que ser muito rápido em piscina, mas você tem que ter os macetes de maratonas aquáticas. Sim. A Ana Marcela é o maior exemplo dessa realidade. Ela, de longe, não é a mais rápida nadadora de piscina, mas de longe, ela é a melhor nadadora de águas abertas. Ela se adapta às condições de cada prova, de cada temperatura, monta estratégias para cada prova, tem uma visão 360 graus dos adversários. Isso ela só consegue o quê? Competindo, competindo, competindo. Nós temos um litoral para competir o ano inteiro, para fazer uma série de coisas. Então eu não entendo por que, nós não temos mais. Eu sei o porquê. Eu não entendo por que não se investe mais nessa situação, tá, com É. atletas. Porque, infelizmente, nós somos o país de futebol, né, Igor? É uma
só isso, mas vamos deixar o lado político de lado, porque não vai nos levar a nada aqui. Bom, já que você falou dos teus apelidos, né? Galera, ó, ele é chamado de Boss, ele é chamado de, ó, o coach Fernando Luiz colocou aqui Capitão Nascimento, essa eu não tinha ouvido. E... Quem fez essa foi o Harry que botou. Ah, foi o Harry que botou? Foi porque uma vez eu falei para ele, você vai e pensa e se for o caso, pede para sair. É isso aí. Mas, como vocês estão vendo, é porque ele é sincero e só fica quem sabe o que quer mesmo, né? Senão ele manda. Mas acho que tá certo, né, Igor? Eu também, bom, pessoalmente prefiro a sinceridade do que ficar alisando nas cabeças e depois a gente ficar frustrado e não sabe por quê, né? Aí cada um é cada um. Eu sou assim. Quem me procura para trabalhar comigo, eu não me importo. Eu tenho atletas que foram campeões até sul-americanos, com provas internacionais, e eu tenho atletas que estão tentando nadar uma prova de 2 quilômetros. O tratamento é igual para todos, e para todos eu quero competição. Então, se um atleta foi campeão sul-americano, eu quero que ele seja campeão sul-americano de novo. E se um atleta quer nadar os 2 quilômetros, se ele conseguiu fazer a primeira prova de 2 quilômetros deles em 1 hora, nós vamos treinar para na próxima ele fazer em 50 minutos, na próxima em 49. Então a cobrança é o mesmo. Se um dia ver um treino, que às vezes eu coloco, o grupo é totalmente heterogêneo. Eu tenho atletas que conseguem nadar cada 1,20 e tem atletas que tem que nadar cada 2,20, né? A bronca, o esporro e a cobrança vai ser sempre o mesmo. Isso não é meu. Qualquer técnico que queira a evolução dos seus atletas vai fazer isso. Não importa, né? O Márcio está aí, o Márcio é um excelente técnico, foi técnico da Ana Marcela, o primeiro título mundial foi com o Márcio, né? Teve outros atletas e é a mesma coisa, eu sei da cobrança dele. E eu aprendi com todos, né? Eu desde moleque, desde os meus 15 anos, quando eu ainda treinava, eu queria saber por que eu estava treinando. Então, desde essa época eu queria saber. E eu odiava tomar bronca. Se eu tomava uma bronca por algum erro, eu não tomava de novo, porque eu não ia deixar errar de novo. Então, às vezes, é isso que eu gosto que meus atletas percebam. Porque a bronca não está dando porque é malvado. A gente não é malvado. Só por dar, né? Tem um Não, fundamento por trás. é para eles perceberem que a gente está preocupado em que eles evoluam. E eu sou um cara muito Sim. chato. Se não evoluir, eu fico irritado comigo mesmo porque eu não fiz a pessoa evoluir. Você é crítico, né? Antes deles serem críticos com eles, você é mais crítico. Eu sou bem crítico. Deixa eu pegar aqui, tá, tem algumas perguntinhas. Quando você falou do canal da Mancha, perguntaram se lá, porque daí acho que eu misturei as bolas aqui, porque a mordida do tubarão na Derbal não foi no canal da Mancha, mas aí perguntaram se tem perigo de ataque tubarão em maratonas. Achei que ele perguntou no canal da Mancha. Não, perigo sempre tem, né, Igor? Não, sem. A maioria das provas é bem segura e assim, os ataques de tubarão são raríssimos. Raríssimos, raríssimos, né? Tanto é que o Debol foi atacado por um tubarão que não é bem um tubarão, né? Já até mostraram logo depois desse caso que não foi o primeiro, foi uma mudança de correntes que estavam tendo naquela região, que é um tubarão de águas bem profundas, é um tubarão bem pequeno, né? E que na verdade ele vem para experimentar, né? Mas um tubarão mesmo é muito raro, os ataques são raríssimos. E eu já nadei, gente, na Austrália, a gente teve que nadar com pulseira anti-tubarão no braço. Eu já vi um tubarão na Itália em que tiveram que atirar no tubarão porque ele estava se aproximando. Eu já nadei na África do Sul, né? E, claro, na África do Sul tem lugar que tem tubarão branco, eu não sou besta de nadar lá. Nadei a prova de Los Angeles, né? Que sai esqueci o nome lá agora. Que faz até parte do desafio lá dos 7 mares. Lá tá cheio de tubarão branco. Nunca nem vi, nunca coloquei nada. Então, são raros. Os cuidados têm que ser sempre tomados, né? Sempre que eu falo para alguém que vai fazer alguma prova, procurar pegar informações. Eu sou contra a gente. Eu tenho uma atleta minha que está treinando no Havaí e ela me perguntou sobre um local para treinar lá, né? Então, eu fiz uma pesquisa e a primeira coisa que eu falo, você não vai treinar sozinho. Tá? Leva um caiaque, vai em grupo, leva um barco, alguma coisa, porque isso daí é muito arriscado. Para você treinar sozinho, tem que ser liberando a praia, numa praia que você conhece, que você vai há anos ali, e mesmo assim é bom comunicar um salva-vidas ou alguém em terra que fala, eu estou nadando aqui.
tá? Então, o tubarão é o que menos me preocupa. Todo mundo pensa, tem gente que fala, eu tenho medo. Eu falei, todo mundo pensa. Eu vou te falar que os maiores problemas de ataque hoje seriam água-viva, né? Somente as caravelas portuguesas, tem umas na Itália também que se a pessoa tem uma alergia pode ser mais perigoso, que aí é mais comum, porque aí isso você tem bastante frequência. Mas tubarão são raros. O Aderbal, ele ganhou na loteria do lado errado, né? Ele foi mordido por um tubarão, mas é um caso muito raro, né? Infelizmente, mas é um caso muito raro, né? Olha, acho que a aluna tua, né, falou aqui que ganhou a medalha de ouro quando a Marisa, quando em novembro fez a prova de Ilhabela, 900 metros, o Igor estava lá na chegada. Daí ele fez um movimento com a cabeça de positivo. Me senti medalhista de ouro, cheguei em segunda geral. Não, Marisa, dentro do possível, Marisa Chaves. eu organizo muito a prova, minha prioridade quando eu estou cuidando de uma prova é cuidar da prova, né? Mal falo com os meus atletas. Ali eu estou como árbitro geral, ou diretor geral da prova, e ali quem vai conversar comigo às vezes parece que sou mal educado, porque a pessoa está conversando comigo, ela está aqui do lado e eu estou olhando o mar, eu estou com o rádio, eu estou ouvindo o que ela está falando, eu respondo, mas às vezes é por causa da atenção. E às vezes, se eu tenho a oportunidade, coincide de eu ver meus atletas, eu acompanho. Eu tenho uma ideia dos tempos dele, como eles nadam e tudo mais. E se eu gosto da prova, eu dificilmente falo parabéns, mas eu dou um ok e balanço a cabeça. Parabéns, parabéns é difícil de tirar de mim. Eu sou muito crítico, como falou. Eu sempre tenho algum problema. Olha, perguntaram se você sabe quem foi a mulher mais velha que já fez o Canal da Mancha. Olha, eu sei quem é, eu não sei a idade dela, mas eu a conheci e é beirando 70 e alguma coisa, se eu não me engano. Eu não sei se é 69 ou 72 anos. O homem mais velho acho que é 74, tá? Mas são esses dois atletas. O Fábio Righetti aqui do Rio, perguntou como que é a dinâmica com os comandantes das embarcações no Canal da Mancha e sua relação com eles. Olha, eu já fui com todos, né? Até alguns que já até faleceram de tantos anos que eu fui para lá. Né? Não, é que não tem muita regra. Na verdade, quem primeiro manda é a guarda costeira, tá? Ela que dá o ok para você sair com o barco, porque não é só você no Canal da Mancha, você tem, acompanhando a Lua, você tem um período de mais ou menos uma semana que nós chamamos de spring tide, que são correntes mais fortes, e depois mais ou menos uma semana, que eu falo uma semana que varia de 5 a 10 dias, de neap tide, são correntes mais fracas, que é onde você faz o S de um lado para o outro, né? 90% das provas é, largam nas deep tides. E aí, o que acontece? É, uma vez largado, são sempre os horários. Você tem que sempre largar, o que a gente chama para você sair de Shakespeare Beach, que é ali entre Dover e Falstaff, e você tem que chegar em Cabo Griné. Então, eles até eles querem saber qual é o pace do seu atleta para poderem calcular o horário de largada, que é para você fazer o S e chegar em Cabo Griné, né? Isso não tem muita regra. A influência que você tem, e eu pelo menos eu tenho, até como eu falei, eu sou um dos que mais levou atletas, eu sou o que mais levou atletas no Canal da Mancha e nos últimos 17, 18, não mais até, putz, vai fazer 25 anos esse ano. 26 anos, fez 25 anos, vai fazer 26, né? Porque foi em 96 a primeira vez que eu fui. São 26 anos indo para o Canal da Mancha. É que eles também acreditam no que você trabalha com os atletas, né? Então, eles às vezes estão preocupados porque eles não sabem quanto o atleta estava preparado. Então, para eles, eles acham que o cara caiu um pouquinho o ritmo e tudo mais, melhor tirar. Eu entendo o lado deles. Então, o que vale é a minha discussão com eles para continuar ou não. E é assim, às vezes, tem atletas que vão para lá e pegam um excelente dia, né? E isso é excelente dia. Mas eu já levei atletas que pegaram uma merda de dia, mas terminaram a prova, né? Com o mar muito. Teve um atleta que eu tive que ficar amarrado no barco. Ele tinha um poste, sei lá o que que era no meio do barco. Porque assim, eu fora dele, com a onda do jeito que estava, eu já tinha tomado vários tombos, né? Nossa. Que batia. Só que faltava menos de 2 horas de prova. E o atleta, apesar da dificuldade do mar, ele estava bem, né? Então eu tinha discutido com eles e tudo mais, que ele ia continuar, ia continuar.
e eu também não queria perder o atleta de vista, né? Então, Sim, eles me puseram 2 cintos e eu fiquei preso ali para poder acompanhar, porque o pessoal ficou na cabine. Mas eles aceitaram isso e o atleta terminou, né? legal. Quem Então, perguntou o Fábio, ele é capitão, né, das provas aqui da Suimbisa, aqui de aham. Angra, Renato Ribeiro, então ele perguntando porque ele, né, precisa saber dessas informações também, né? Além de nadador, ele é capitão. É assim, é sempre uma combinação dos dois, né? Porque o técnico que está lá, ele conhece o atleta, mas quem conhece mais as condições do mar é o barqueiro. Então Sim, é um equilíbrio entre os dois, né? é. Eu desse modo, nenhum dos dois tem 100% de razão, tá? Nenhum dos dois está 100% errado. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Então vale muito da experiência. Por isso que eu sempre falo, às vezes alguém vai levar eu vou fazer tal prova lá. Quem vai no barco? Ah, eu vou levar minha namorada. Eu fico muito preocupado com isso. Cara, leva o cara que está te treinando, leva alguém que conheça, que nadou naquela região, né? Isso é o mais importante. Você pode levar até sua namorada, mas leva uma outra pessoa. Às vezes Uhum. eu falo que às vezes a economia é porca, às vezes não querem pagar, às vezes tem guias profissionais, professores, técnicos profissionais que cobram uma taxa. É preferível pagar do que arriscar, ou a perder a prova ou até coisa pior. É isso aí. Ô, Igor, perguntaram aqui também se já atravessaram, eu não sei, mas perguntaram quantas pessoas, quanto para-atletas terminaram o Canal da Mancha. Teve algum para-atleta que fez o Canal da Mancha? Teve vários. Do Brasil eu levei o primeiro e eu acho que é o único, né? Deixa eu pensar aqui, eu acho que é o único para-atleta que é o. Oh, meu Deus, como é que é o nome dele agora? É o da Bahia. Já já eu lembro. Ele fez até um filme, tem até um filme da história dele. Ele é da seleção de triatlon agora. Ele teve. Na época ele tinha a perna totalmente atrofiada, ele amputou agora, ele usa uma prótese, né? Oh, como é que é o nome dele? Cacete, já já eu lembro. Eu lembro até o nome do técnico dele, que é o Murilo, eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Marcelo Collet. Marcelo Collet. Ele fez em um tempasso, 9 horas e 50 e pouco, se eu não me Ah, engano. colocaram aí, a Martinha Anis colocou também, o É, Marcelo. é. Então, esse foi um primeiro, Nove primeiro horas ele fez? 9 horas e Nove 50. Ele foi nadador quando era jovem, né? Ele sofreu um acidente, ele mudou para o triatlon, foi atropelado pedalando, teve uma perna dele perdeu todo, era atrofiada, né? Não horas. tinha, ele arrastava praticamente a perna. Mas Aham. a técnica, mas ele foi um bom nadador, então ele tinha boas condições, aguentou bem o frio, subiu de peso, ele era magrinho também e acabou fazendo uma prova muito boa. Pegou uma condição boa de mar também e fez. E é o primeiro paralímpico brasileiro. Eu Que não lembro legal. se. Eu acho que teve um amputado que não que ele não mora no Brasil. Eu esqueci o nome dele também. Está num grupo aí que eu acompanho. É um amputado que foi depois. Esses são os dois brasileiros. Agora, de outros países, já, vários, vários. Cego já foi, já também Ah, eu não já cruzou. sabia. É. Mas, mas aprendizado. Vamos lá para algumas perguntas mais aqui, ó. O Edgar Coelho, que você também conhece, perguntou qual que é o volume de treino que você fez para cruzar o canal e de volta. Por alto você deve lembrar, né? Que deve ter sido muito treino. Não, não, eu treinava muito, né? Mas é assim, não é o que é o necessário para fazer. É, lembrando que eu era um atleta que disputava o circuito mundial. Eu não, eu, lembrando que mais do que tentar fazer o Canal da Mancha, eu queria ganhar o Canal da Mancha, né? E a minha preocupação era, dos casos que tinham feito o Canal da Mancha, a maioria ou apagava ou entrava em fadiga. Então eu cheguei a fazer fácil, não, toda semana 130, 140 quilômetros era normal, mas eu cheguei a fazer várias semanas de 200 quilômetros. Várias semanas de 200 quilômetros. E fiz para preparar para o Canal da Mancha 3 vezes 24 horas. E bati o recorde mundial de 24 horas nadando. Né? Na época, Em não sabe. piscina ou não? Você Não, conseguiu ir? não, em piscina. Foi registrado pela federação e tudo mais. Na época foram 112 quilômetros, 820 metros. Né? Foi recorde mundial. Já bateram isso. Mas, né, mas eu fiz tudo isso justamente porque eu não tinha ideia do que ia ser feito, como eu ia Yeah. preparar. E eu fui num ritmo que não era, como eu falei, foi o primeiro e o segundo tempo. Eu fui para competir. Era comigo mesmo, tá? Aham. Mas não era, meu objetivo não era só terminar. Meu objetivo era dar o melhor que eu pudesse fazer na prova.
Então, meu volume foi alto e a preparação foi alta, por isso, e eu era um atleta profissional, né? Eu nadava no circuito mundial e tudo mais, então tinha esse volume. Você vai perguntar, se alguém quiser tentar ir de volta, precisa fazer como você? Não. A não ser que queira fazer como eu fiz, né? Que aí Aham, e mesmo porque dependendo do atleta e da idade do atleta, não tem nem condições, porque é não toda tem uma nem condição. preparação diferente. Mas que vai ter que se nadar aí por volta de 100 quilômetros e fazer várias vezes 24 horas, vai ter que fazer. Você tinha quantos anos na época, Igor? 30 foi em 97. Peraí, fazer as contas aqui, 35. 35 para 36. Legal. O pessoal ó, espantado aqui, quem não sabia. Perguntar aqui também, ó, como é controlada a passagem de embarcações, jet ski, etc., nas provas de águas abertas em São Paulo? É sempre comunicado, né? Eu vou falar das minhas, tá? Tá. E o meu circuito é oficial da federação, né? E é o mais antigo de São Paulo. Nós estamos há 27 anos, se eu não me engano, no circuito. A gente comunica a prefeitura comunica todas as embarcações e eu sempre levo um policial militar ou um bombeiro militar, porque ele pode dar voz de prisão num barco. Se tiver Ah, um é? barco, opa, é. Porque assim, Bacana. se você tem os organizadores lá, eu vou falar um exemplo aqui no Brasil. Aí você vai para o Guarujá, onde tem aquela molecada que o pai deu um jet ski, tem 16, 17 anos, eles estão cagando para você. Essa é a verdade. Você dá bronca, ele vira, dá aquela rabateada, vai, volta, vai, volta. Se você tem num desses barcos um bombeiro militar oficial ou um policial militar, ele dá a voz de prisão, ele pode apreender o barco. Então eu sempre tenho isso. E na verdade, só o fato de ter ele, a pessoa já obedece. Uma coisa é você pegar um árbitro meu que está ali e falar, você não pode vir aqui, e o cara mandar você a merda. Outra coisa, quando ele vê que é um fardado, um militar, então eu trabalho desse jeito, eu nunca tive problema. Mesmo porque eu já cheguei a sair num barco e expulsar a lancha, né? Do local, e é fácil. Quando você faz uma prova que você se comunica com a prefeitura, você comunica a polícia militar e tudo mais, eu pelo menos tenho os telefones de todo mundo. Se tem um problema, antes de o problema ficar maior, eu já ligo, isso aí já é acionado. Às vezes o próprio cara já liga para a Marina manda o rádio, manda o cara sair. Ó, filho, senão o seu barco vai ser apreendido e tudo mais. Então eu não tive muito desses problemas. Às vezes tem lancha que é meio desinformada, mas aí também tem a parte que eu chamo de as minhas provas elas são feitas através, eu chamo como comboiar uma boiada, né? Para toda a prova, os barcos são todos cercados. Porém, como você também comboia uma boiada, sempre tem aquele que vai buscar o bezerro desgarrado e aquele que vai lá na frente para ver a Verdade. situação. Então você tem os barcos que se aparecer alguma lancha, esses barcos motorizados, eles vão direto em cima da lancha e falam, bicho, afasta, diminui a velocidade, porque aqui está ocorrendo uma prova de natação. Porque às vezes a pessoa não prestou atenção no que foi anunciado no rádio, no comunicado da Marina e acaba não tomando esse cuidado. Graças a Deus, nesses 27 anos eu não tive nenhum problema nesse sentido. Ah, bacana. Aí você já respondeu duas perguntas da Cris Carreira sobre segurança, o que que você acha, né? Você já respondeu como que você faz as suas e da Dani. Já que você falou das suas provas, conta aí pra gente o que que espera, como que tá o calendário aí, vamos ver se esse ano eu consigo participar melhor, né? Vou estar mais perto, mas É, conta aí. Começa agora já dia 30, não é? então, é que você acha que está atrasado, eu já publiquei. A Ih, prova, tô atrasada, então não vi. a prova foi adiada. Eu tinha fechado o Ah, é? calendário. Eu tenho a vantagem do circuito ser antigo e ser oficial da federação, né? É que a procura é muito grande de cidades. Eu faço 12 ou 13 provas por ano e eu teria condições de fazer 20, se fosse preciso, de tantas cidades que procuram. Não tenho por uma condição também não dá, né? Haja prova para ser feita. Mas a primeira prova era dia 30, mas até saiu um comunicado do governador de São Paulo sobre o aumento do Ômicron e tudo mais. Tá. E a prefeitura me ligou hoje mesmo, hoje de manhã, que eles estavam pedindo para adiar a prova, porque eles estavam com uma média de 100, 110 casos de Covid e subiu para 7 mil. Nossa Senhora. Final de ano, pessoal, bares abertos e tudo mais. E aí, assim, não é a minha prova, eles cancelaram tudo. Eles tiveram perda financeira, porque eles fazem, aqui em São Paulo, eles montam aqueles palcos para ter shows, palcos para ter aula Entendi. de ginástica, sei lá, Aham. beach tênis, beach vôlei, futevôlei, sei lá, o que tem tudo mais. Aproveita.
E tudo foi cancelado por causa disso, né? Então não tinha muito o que fazer, né? E não é só essa cidade, as cidades do lado, e tudo mais. E então eu já comuniquei, até se tem alguém que está inscrito, leia lá, já pode mandar ter um e-mail para ser devolvido o valor da inscrição. Fica Tá certo. só para entender, o circuito de maratonas aquáticas é feito por uma ONG chamada Associação Aquática. Nós não somos promotores de eventos, tá? Isso é tudo vai para uma instituição de caridade. Você paga o evento, que sobra a gente apoia algumas instituições. Isso já existe há 20 e tantos anos, né? Então eu entendo os organizadores que vivem disso, né? Não é o nosso caso. Pagamos os árbitros, todos os árbitros recebem, não são voluntários, né, e tudo mais, mas não é um CNPJ que vive do evento, né? Como outros que eu respeito, são muito bem organizados, por sinal. Então, no nosso caso, bom, não vai ter, já, preferência de Pix, porque aí não tem custo, né? A gente vai mandar o Pix para todo mundo que tiver. Já mandei hoje vários, amanhã também vou mandar outros. Para quem quiser. Quem quiser deixar de crédito, essa prova vai ser. Ela não foi cancelada, ela foi adiada. Eu explico até por quê. Porque eu já estou com os troféus, as medalhas e tudo mais, e o próprio prefeito disse: Igor, estou adiando, eu quero fazer a prova. Porque para eles também tem Legal. retorno, né? Questão de hotelaria, Sim. restaurante e tudo mais. Então eu vou marcar uma outra data. Então tá só colocando, mas está tudo lá entra ou no nosso site, ou então aí no meu Instagram, que eu coloquei, eu publiquei no feed, tá lá, explicando tudo. Se alguém quiser devolver, tem lá o contato para fazer o Pix. Quem quiser deixar de crédito também tem lá como fazer, tudo direitinho. Mas infelizmente a gente teve que adiar. Chateado, porque a gente achava que estava voltando a uma normalidade, mas Uhum. apareceu isso. Vamos se adaptando. Eu coloco sempre lá, todos nós somos atletas e todo atleta é resiliente. A gente cai, levanta e segue para frente, né? Então, caímos É, agora, daqui a pouco a gente está em pé de novo e vamos ter provas. é isso aí. É, o Arre falou aqui que aquele para-atleta é Luiz Pradines. Luiz Pradines, isso mesmo, é verdade, é verdade. Eu acabei esquecendo. Eu tenho um grande problema, gente. Eu não esqueço o rosto, mas eu esqueço o nome. E é sério, desde moleque eu. Tanto é que Ah, muitos é? dos meus atletas, a maioria tem apelido, porque eu esqueço o nome deles. Eu boto tudo apelido porque é mais fácil, né? É, estamos perguntando aqui também por que você não escreveu um livro? Tem tanta história para contar aí. Não sei se você pensa em escrever um livro. Olha, não é a primeira vez que me pedem, eu já pensei. Sei lá, falta um pouco de tempo. É, vamos ver. Quem sabe? Na verdade, eu Quem sabe? tenho um projeto novo que está sendo lançado agora. Se quiser, eu falo um pouquinho. Pode. Posso falar? Pode. Eu trouxe para o Brasil o Hall da Fama das Maratonas Aquáticas. Tá? A gente está criando um mini museu em Santos, graças Legal. ao Dr. Marcelo Teixeira, que é o reitor da Universidade de Santa Cecília. Vai ser na Universidade de Santa Cecília, vai ter um museu de exposição, né? Em que nós vamos indicar gente para o Hall da Fama, brasileiros para o Hall da Fama das maratonas aquáticas no Brasil. São três Bacana. níveis. Os fundadores, né, foi essa decisão, são os três atletas do Brasil, três nadadores que foram indicados. Abílio Couto foi o primeiro, acho que foi em 2001, se eu não me engano. Eu em 2004, depois a Poliana e depois a Ana Marcela. Então nós somos os fundadores. Então, a primeira, no lançamento do Hall da Fama, vai ter alguma coisinha nossa lá, uma foto ou o que seja. Porém, o Hall da Fama, se alguém foi para Fort Lauderdale, vai conhecer como é um museu gigante, né? Agora foi até separado, porque já não tem espaço, lá só tá, acho que está natação, mas ainda tem alguma coisa de maratona. O meu nome ainda está lá em Fort Lauderdale, como do Abílio, da Poliana, acho que já não está mais. Mas a ideia são três, todo ano nós vamos eleger, vai ter um grupo de votação, né? Em que são três tipos de indicações. Indicação de atletas brasileiros com expressão internacional, então atletas que disputaram o Mundial ou fizeram alguma coisa importante no exterior. Atletas com resultados nacionais, né? Um, uma prova diferente. O Pedrosa, que estava acompanhando aí, que fez a primeira vez os 85 quilômetros ali de Angra. Top. Então, isso e pessoas que incentivaram maratonas, dirigentes, técnicos, alguma coisa do Brasil, que também vão ser indicados. Então, todos Legal. os anos, o primeiro vai ser o ano que vem. Eu tenho já o Instagram, só tenho lá que está só com as letras, né? Ah, foi. Ah, eu estou seguindo já. Você já colocou em É, algum lugar. mas não tem porra nenhuma ainda, não coloquei nada porque eu não tive tempo, né?
A É. ideia vai ser inaugurado com uma apresentação, provavelmente mais 2, 3 semanas, e eu vou colocar um pouquinho da história do Abílio Couto, depois um pouquinho da minha história, depois da Poliana, depois da Ana Marcela, e assim sucessivamente dos futuros Bacana. indicados, né? Então, todos os anos nós vamos indicar X atletas para serem colocados. É um modo de a gente homenagear e valorizar a história, né, da nossa Muito história. bacana. Porque senão, eu tenho Hall da Fama Internacional? Tem, mas aí é para os grandes ícones, né? Para o pessoal que vier ter a oportunidade desde jovem a treinar e ganhar algum título tudo mais. E tem histórias que a gente conhece de atletas que às vezes não ganharam nada, mas foram. Vou dar um exemplo, o Mário Belo, né? 14 bis foi ele que criou. E eu nadei uma das 14 bis dele. Na época, eu confesso que eu xinguei ele e tudo mais, mas era esquema de índio, né? Você saía na 14 bis de um lado e do outro, sem nada, sem barco, sem comida, sem nada. Eu lembro quando eu fui, eu cheguei lá, eu tinha 16 ou 17 anos, me convidaram, vou lá nadar, eu gostava de maratona, mas eu não sabia como era a estrutura, não levei nada. E eu vi os caras, parecia tudo Batman, tudo com aqueles barbantes, pendurado gelzinho, bananinha, não sei o quê, que era o que tinha para comer. Se não tinha aquilo lá, eu nadei a prova sem comer nada. Para não dizer que eu não comi, chegou uma hora que eu estava na. Eu tive que parar, porque eu era mais jovem, né? E mais rápido que eles, e eu não sabia o caminho, Sabe, cara? tive que esperar eles, e alguém que me deu lá uma bananinha, até hoje eu lembro, eu comi uma bananinha porque eu estava morrendo de fome, água mesmo, cheguei com a língua gigante que não cabia na boca, mas não deixa de. Foi ele que criou, hoje é uma das provas mais tradicionais que nós temos, né? Quem organiza hoje é o Percival e a Flávia, e muito bem organizado, por sinal. Mas a gente não pode dizer que foi ele. Ele é um cara que eu indicaria para o Hall da Fama. Não sou eu que decido, tá? Isso existe um grupo de votação. Cada ano a gente vai estudar. Não dá para premiar todo mundo, talvez. Isso é normal de acontecer. Fala, poxa, mas foi esse cara, foi todo ano. Não é porque foi. Pode ser que entre no outro ano, mas eu tenho um X, mesmo porque é algo sem fins lucrativos, eu vou depender de doações, eu vou depender de patrocinadores para poder homenagear, para poder fazer tudo isso. Mas a gente vai. Eu achei que era importante criar isso para manter a nossa história. Muito, muito legal. Muito Uhum. legal mesmo. E Igor, eu tenho uma última pergunta aqui, ó, do Léo Constantini. Está pedindo Uhum. para você contar sobre o revezamento feminino no canal, que você fez a menina nadar durante 1 hora e toda a respiração dela, ela tinha que olhar para os seus olhos. O que é isso? Conta aí. Na verdade, é assim, esse revezamento, né, que são as 4 meninas, a Gil, a Luciana, a Priscila e a Martinha, é um desafio de fazer o Canal da Mancha de volta, então eu preparei elas. Eu confesso que foi um grande desafio, porque trabalhar com 4 mulheres juntas é um inferno, é um inferno, é um inferno. Eu fiz psicologia esportiva e aí eu tive que usar todas as minhas técnicas e novas técnicas para poder, era difícil. Então, é para Mas, você evoluir, Igor. Veja por esse lado. Aposto que não, aprendeu muita coisa. mas eu sempre evoluo. Todos os meus treinos eu acabo aprendendo coisas, sempre, sempre, né? Eu sou um cara que todo o treinamento, na verdade, todo dia você aprende alguma coisa, né? Eu sou assim. Mas então, era um projeto, foi feito, e nós fomos, cruzou o canal, pegamos um dia perfeito, elas fizeram um excelente tempo, bateram o recorde mundial de revezamento, né? Naquele dia, de revezamento feminino, e aí nós fizemos a volta, né? No meio da volta, com a mudança da maré, nós ficamos empacados, né? São dois fatores aí que eu vou colocar. Então já estava escutando, a gente começou a ficar empacado, os juízes queriam que eu abortasse a prova. Porque quando você faz a volta, se você passa de uma ilha, esqueci o nome da ilha agora, você não tem como chegar em Londres, você vai lá para a Escócia. E a gente estava muito próximo, né? Eu tive uma discussão feia, feia, né? Inclusive estava eu e o Agnaldo, que é um amigo meu, também um técnico de maratonas, o dono da Academia Atlantis, é outro apaixonado por maratonas aquáticas. Ele era o bonzinho, ele era o Dr. Jekyll, eu era o Mr. Hyde, né? Então, e aí os caras falaram, não, eu mandei fuck you para tudo quanto é lado, comecei a berrar, que eu sabia quem eram as minhas atletas e tudo mais. E aí que também começou a escurecer. Então, primeiro começou esse lado tenso, e depois começou a escurecer. E uma atleta minha que tinha acabado de sair, saiu chorando porque já estava muito escuro, não tinha nadado escuro, o mar frio e tudo mais. E uma outra atleta começou a chorar porque não queria entrar
no escuro. E tive que chamar ela na chincha do lado, levei para um campo, tivemos uma conversa a mais. E eu falei: não se preocupa, você respira para o lado do barco, a sua uma hora inteira você vai olhar para o meu rosto. Aí eu fiquei uma hora pendurado lá, olhando para a cara dela até ela terminar. Mais ou menos isso. Mas isso é algo que qualquer outro técnico também faria para não perder. Elas estavam bem, elas estavam bem. E aí depois foi tudo bem. E cruzaram, fizeram ida e volta, bateram o recorde mundial, né? E, Legal. e foi uma das melhores equipes que eu levei. É, e a Martinha tá falando aqui, ó, a Vá, você adorou. O que que ela colocou aqui quando. Ah, A Vá, adorei. foi a melhor equipe, você amou. Pô, era uma surpresa a cada dia, viu? Ah, mas esse negócio faz toda a diferença também. Quando eu fiz a Bisa, eu também tinha treinado um dia só à noite, eu tive que nadar à noite. Aí a staff lá que a gente levou, eu falei para ela, você não sai da escada e fica ali. Aí eu vi que ela, tadinha, ela nem sentava direito, ela ficou com uma luzinha verde assim, pendurada no barco, mas aí realmente dá tranquilidade para quem Exato. tá lá. Mas era Faz isso. toda a diferença. Foi um pouco de. É que juntou tudo, né? A emoção de. Já estava voltando, já estavam cansadas. Muitas viram a discussão que eu tive, foi uma discussão pesada com o barqueiro e com os árbitros, né? De não, mandar fuck you para eles várias vezes e xingar. E, e assim, eu falo alto, né? Eu sou um cara que eu falo muito alto. Às vezes, então eles. E eu falei muito alto, né? Eu berrei muito ali, né? E eu estava muito nervoso, muito puto deles não acreditarem que a gente tinha condições. Então eu tive. Foi algo. Então ficou tenso, o clima ficou tenso. Porque elas sabiam que em qualquer momento. E eles têm o poder. Se eles tomarem a decisão entre os dois de abortar a prova, eu não tenho essa força. O que eu tive foi como xingar. Então juntou essa tensão. O fato de que a gente nadava e não saía do lugar. A gente estava num momento de mudança de maré que você olhava no GPS, já tinha nadado não sei quanto tempo, e andado 100 E metros, não 50 foi do metros, lugar. né? Você não estava andando, mas era algo que eu sabia que ia mudar a qualquer momento. Então, junta tudo isso e tudo mais, aí é o emocional. Então, você tem que É. mostrar, você mostrar que você confia no trabalho. Eu sempre confio no trabalho que eu faço. Eu nunca tive dúvida nos meus trabalhos, né? Se a pessoa faz o que eu peço para fazer e se ela seguiu com o que eu estou fazendo, eu confio no meu trabalho. E foi o que eu deixei claro para elas, e elas acho que também sentiram isso, né? Essa confiança. E o Tiaguinho também aqui, ó, Thiago Rebolo, sem puxar o saco do Igor, foi a minha melhor escolha para me acompanhar. E é isso aí, né? Grandes técnicos procuram você para fazer. Então, o Thiago Ah, não nos deixar mentir. não, o Thiago foi o que eu levei agora, foi, né, foi nesse último ano. Infelizmente foi um ano difícil com pandemia, né, gastos. Nós passamos aí, apesar que foi um lado positivo, né, eu pude conhecer ele melhor. Ele é treinado pelo Glauco, né? Ele fez algumas coisas que eu indiquei para o Glauco fazer, mas o técnico dele era o Glauco. Mas esses 15 dias, mais ou menos, que nós ficamos em Basel, na Suíça, ajudou a conhecer, né, ajudou a conhecer alguns defeitos dele, ajudou, que é normal, todo mundo tem defeito, mas são coisas que dá fundamento para fazer o canal, né? O Thiago é extremamente disciplinado, chato pra caralho. Puta moleque chato da porra, né? Eu tô falando porque é chato. Tudo, não come nada, só come hambúrguer e pizza. Sério? Mas, sério, ô fresco pra cacete, né? Não come salada, não come quase nada de fruta, tem quase que Ô, tuchar a fruta no, Thiago! Dedo, é o Dedo mesmo. Ele sabe que é o Dedo, mas é um cara disciplinado. Fez tudo, todo o treino, tudo que eu fazia, tudo que eu cobrava, apertei os limites, mesmo no dia da prova, né? E pegou um bom dia, uma boa condição, então fez uma excelente prova. Michael Jordan já dizia isso, né? Fala, nossa, você tem muita sorte. Eu falei, eu tenho muita sorte. Depois de 1.000 arremessos, eu tenho muita sorte. Então, todo mundo tem muita sorte quando se treina bastante. É isso É isso aí. que eu acredito. Ó, mas ele deu troco aí, tá perguntando se já comeu pizza. Não, olha, eu demorei para comer porque eu não aguentava mais. Não Ah, aguentava é? mais. Nossa, era opção Dose lá. dele. Eu demorei para voltei a comer pizza, mas depois de um bom tempo. Saí de lá com meio nhaca de pizza e hambúrguer. Não, mas ele falou aqui que ele achou que não fosse nadar, que você que motivou ele a realmente estar. Eu não tenho a palavra final do canal, né? Eu não tenho a palavra final porque depende muito da meteorologia. Estava muito complicado.
Esse ano foi um ano muito complicado. Mas se tem uma chance, eu corro atrás dessa chance. Eu levei um revezamento que foi no último dia, foi a última equipe, na última equipe não, o último cruze do Canal da Mancha naquele ano, em outubro. E eu tive que pagar para ver. Nós tínhamos uma janela de 9 horas, né? É o que apareceu lá. Quando eu tenho um aplicativo de meteorologia que me dá. Tinha uma janela de 9 horas. E eu converso com os barqueiros, né? Praticamente todo dia, 3 vezes por dia, quando começa o período lá, para tentar encaixar a melhor data. E o barqueiro falou assim: ah, não, mas a gente só tem essas 9 horas, seu revezamento faz. Meu revezamento faz. Eu sabia que eu não ia fazer. Eles demoraram. A Mar estava nessa equipe, acho que foi 10 horas e 40, né? A última 1 hora e 40, eu tenho essa foto que eu já publiquei algumas vezes. A última 1 hora e 40 foi um inferno. Na verdade, a prova inteira foi muito difícil. Foi a prova que eu mais vomitei na minha vida. Tá? Na verdade, acho que com exceção de 2 atletas, o resto todo mundo vomitou, todo mundo passou mal. Mas eu fiz de tudo e eles cruzaram, né? Porque uma coisa, eu não levaria um atleta individual, porque o mar virou muito no final. Se fosse um atleta individual, ele já estaria muito cansado e não ia ter condições. Mas um revezamento foi e terminou. Senão eles não teriam nadado e eu teria trazido. Então eu sou muito chato com isso. E eu visto a camisa do meu atleta. Então, se o meu atleta, é como se eu fosse estiver nadando. Eu quero que ele nade. Não tem sentido para mim ir para lá. Já aconteceu de eu não nadar, de eu não nadar? Já, mais de uma vez. Mas eu faço de tudo para tentar nadar dentro da segurança também. Não sou maluco de botar o carro, mesmo porque não vão deixar. A guarda costeira, a marinha inglesa não deixa nem você nadar se não tiver condições. A Martinha falou que teve briga pelo balde aqui. Teve, porque todo mundo queria vomitar, era verdade. Teve mesmo. Todo mundo parava. Vomitava um, passa o balde, vomitava o outro. Foi bem difícil. E Ela. a nossa volta, você vê como o mar estava ruim, teve umas 3 ou 4 vezes que deu umas travadas no barco ali por causa das ondas. Eu levantava e olhava para saber mais ou menos onde estava a terra, porque eu falei, esse barco vai virar. Cheguei Gente do céu. para a volta. Foi muito complicado, muito complicado. Nossa Senhora. É. Ela colocou aqui 11h55, foi o tempo. Ah, Ela... eu não lembro. Não sei, deve ter sido então. Eu não lembro o Ah, tempo. Mas foi 2 horas a mais do que era o limite que eles achavam que a gente chegava com segurança. Nós nadamos 2 horas, mas eu já estava na costa francesa, foi o que eu calculei. Falei, estando na costa francesa, bicho, a gente chega de qualquer jeito, né? Então, e foi o que aconteceu. O Thiago Toshi vai fazer esse ano, é? Que todo mundo tá aqui, vai gordinho. Que Thiago? Não sei. O Thiago Toshi. Não sei. Esse eu Não não sei, sei. então acho que eles devem estar só se É, trocando aqui, trocando. fofices. Pessoal, Igor, ó, se a gente continuar, como você bem falou, a gente não para. Eu acho que eu respondi, fiz você responder as perguntas que o pessoal colocou, te dar uma olhada. E, ó, sempre um prazer ter você aqui. Vamos ver, Imagina. o ano está começando, então esse ano eu vou te encontrar e vou lá fazer um treino com você, já preparada para levar bronca. Pode ir. Eu sempre falo, eu convido. A pessoa é muito forte. Não, eu tenho todos os níveis. Não é. Só está preparado porque, assim, não é moleza, né? Eu não vou lá para dar hidroginástica, eu não vou lá para agradar, eu vou lá para tentar ajudar. Então, mas fique à vontade. O problema é que tem que acordar cedo, 5h50, tá? Ah, Cai na isso daí, 5h50 tem que estar lá na academia. Na água é isso, 6 horas, 6h01 já tem castigo. Essa é a regra, tá? às 6h já tem castigo. Não, e assim, eu adoro, porque todo mundo. Eu tenho castigo toda vez. Não tem um que não faz uma cagada. Então, eu adoro, tô Ah, sempre tendo. porque, na verdade, o castigo, se um faz, todo mundo paga, é É isso. coletivo, é coletivo. Eu tenho uns Entendi. lesados, né? Tem um cara chamado Caio Marcolino, não sei se ele tá vendo aí, que ele é o campeão de cagadas, né? Eu falo, bem, Ah, vocês pegam ele no vestiário depois e resolvem com ele. Mas já chegamos a ter 14, 15 castigos graças ao Caio. eita, nossa. Ah, obrigado, Arthur, agradecendo aqui a gente. Grande Arthur. Olha, deixa eu só colocar aqui, eu quero parabenizar, tem muitos hoje, o Arthur, Glauco, Samir, o próprio o Thiago também, são pessoas que incentivam muito as maratonas, é importante, né? Eu sei que a maioria deles trabalha até com atletas masters, né? Mas é um caminho para que os jovens também comecem a seguir. Não, é muito difícil um atleta começar em maratonas e aí ser um nadador de seleção brasileira.
Na verdade, hoje, principalmente para nadar uma prova olímpica, o cara tem que ser muito bom de piscina. E muitos atletas já me procuraram e falaram assim, ah, Igor, eu estou querendo parar de nadar em piscina e nadar maratona. Eu falei, não, continue em maratonas, mas nade em piscina. Não, continue em piscina, mas nade em maratonas, né? O Florian, que é o atual, o último campeão olímpico, e no Mundial ele ganhou a medalha de ouro tanto nos 1.500 como também no... Ele nada as duas provas, tá? Ele nada as duas provas. A distância de 10 quilômetros é uma distância perfeitamente normal para quem treina piscina. Hoje o melhor nadador nosso de 1.500, que é o Guilherme Costa, está migrando para maratonas e eu acredito que hoje ele, na atualidade, é o melhor nadador nosso para os 10 quilômetros. Ele não nada tanto. Deveria nadar mais. Por quê? Porque ele tem que ter experiência de maratona. Maratonas não é só ter velocidade. A velocidade da piscina vale para o arranque final. Os atletas hoje arrancam entre 700, 800, 1 quilômetro antes da chegada. E aí precisa ter a técnica de natação. Porém, os outros 8.500, 9.000 metros, ele tem que ter um bom condicionamento e uma boa estratégia de se posicionar e economizar energia. Aí é macete de maratonas. Então, esse é algo que eu falo para esses técnicos jovens que estão seguindo aí. Eu falo, o Marcelo, eu já falei, mas já tem experiência, sempre falei disso. Os outros técnicos de seleção eu sempre comento. Eu sempre fico de olho, eu não sou mais da confederação, mas eu estou sempre de olho, eu vejo alguma estrela aparecendo, eu falo para esse técnico tentar botar em maratonas, porque é uma outra oportunidade. Hoje você pode ir para uma Olimpíada nadando duas provas, como já ocorreu com vários atletas. Nós temos a Viviane Jungblut, ela foi medalhista no Pan-Americano na maratona aquática e nos 800 metros. Então, você sabe que dá para fazer isso. Então, é só um comentário para complementar esses profissionais e outros. Gente, eu não fiquei olhando, fiquei olhando mais para ler, então não vi os comentários quem está aí, mas eu sei que tem outros profissionais trabalhando e é um caminho que não tem volta. Maratonas aquáticas é igual a corrida de rua, não tem volta. A É. tendência é só crescer. E por um lado a pandemia ajudou, né, Igor? Porque muita gente Exatamente. procura, eu vejo, né, pela gente aqui, nossa, acho que duplicou o número de atletas que treina o pessoal do Sidney aqui no Recreio no Rio. O Não, pessoal do exatamente. Copacabana também já tinha várias assessorias e o pessoal descobriu, muita gente ficou com medo de voltar para academia ou quando podia voltar, daí já tinha pego o gosto por águas abertas, aí não fazia mais sentido, tinha que escolher. Então teve esse ladinho positivo, né? Apesar Não, da. para as maratonas foi muito positivo. Para as maratonas foi muito positivo essa situação. Eu não abro mão dos atletas treinarem em piscina. Apesar de que na represa eu tenho lá dois cantos, que é um local que eu faço série de 75, outro que eu faço séries de 100, que é aproximado às distâncias que tem, mas você consegue mensurar mais o pace e tudo mais numa piscina. É importantíssimo nadar águas abertas, mas eu acho importante também, às vezes, treinar. Tem gente que fala, eu respeito os masters que falam, não, cara, eu só quero entrar nesse meu ritmo, terminar a prova e tudo mais. Mas os mais jovens têm que continuar nadando em piscina e buscar os seus ritmos, corrigir técnica, né? Que quando você dá um treino, mesmo por mais que o técnico esteja próximo, ele vai estar a 200 metros no momento, e às vezes a abraçada está errada, a finalização, uma correção, que na beira da piscina você pode fazer a todo momento, até durante uma série. Então é importante ainda isso para os jovens. Para os masters que só querem, que vão para se divertir, lógico, vão para competir, mas não é uma pegada normal, treinar no mar 100% também não é problema nenhum. Acabou respondendo uma coisa que eu ia perguntar, porque, bom, Aham. infelizmente vou ter que voltar para o aquário, mas assim, né? Eu estou 4 anos só no mar e tem um lado também que eu nunca iria esperar só nadando em piscina, porque você pega várias condições, né? É. Então, você treinar no mar é diferente de quando você vai para uma prova no mar, porque algumas. Eu fiz muita prova em Santa Catarina, porque eu morava no Paraná, então Uhum. tinha prova que o bombeiro não liberava, então você não precisava se sujeitar a algumas condições que são seguras para você treinar com o professor, com os cuidados lá necessários, mas que você não seria liberado para fazer uma prova. Sim. Então, essa bagagem toda de você treinar no mar, você pega, né? Eu, particularmente, passei por várias situações de agarrar na prancha do professor, de chorar, de não quero ir, de precisar de duas pessoas do meu lado para nadar como se fosse dentro de uma raia e não sair do treino, que eu nunca passaria numa prova, né?
Então, É, é bem. a vantagem de São Paulo é que, assim, a gente praticamente, não agora, né, por causa da pandemia, mas praticamente tem pelo menos uma prova para o final de semana. Então a pessoa pode É, até treinar durante a piscina, durante a semana, e vai. Então a experiência de ter uma prova praticamente todo final de semana, ou mesmo alguns profissionais que marcam de final de semana, eu mesmo, mas outros também, eu sei, que marcam no Guarujá, marcam em Bertioga, fazer treino em mar, né, no sábado. Então você acaba adquirindo os dois, porque é importante a piscina também para poder mensurar seu pace e corrigir sua técnica, né? é, é. E Eu sempre tenho tem, né? Sempre tem. A gente a correção. acha que não, mas sempre tem. A Ana Marcela, eu tenho certeza, está sempre corrigindo a técnica, sempre tem falha. Não existe isso, todo mundo tem falha. Talvez para seja imperceptível para um leigo, mas para um profissional que trabalha com atleta, já vê as falhas, né? Sim, Você hoje tem sim. tecnologia que detém. E esse, às vezes, é mais difícil de corrigir do que uma pessoa que é mais bruta, né? É, Que a é, correção é muito mais simples verdade. e aí vai ver uma evolução muito maior, muito mais rápido, né? E É, isso você é, consegue fazer muito mais numa piscina sim, do que no mar, tá bom? verdade. Olha, o Ronaldo, que é um bombeiro e já virou ultramaratonista aqui, pagando promessa, virou nadador, treina hoje com o Renato Ribeiro. Está perguntando aqui, ó, qual a melhor atividade que podemos fazer para potencializar a natação? Olha, eu sempre acreditei eu não sei se é isso que ele está perguntando, mas se eu entendi, na verdade são ídolos, né? Se você souber o número de pessoas que começaram a procurar maratonas depois da medalha da Poliana e agora com a medalha de ouro da Ana Marcela, a gente depende de ídolos, né? Por isso que eu sou muito crítico a algumas ações que estão sendo feitas, em que instituições, né, como uma própria confederação, se está preocupando muito mais com a base do que com a elite. Eu vejo a confederação, essa é a minha opinião, é o trabalho que eu fiz quando eu estive lá. Eu tenho que trabalhar a elite, porque a elite é que faz a base se espelhar, né? Exatamente. Todo atleta começou a fazer um esporte porque teve um ídolo, né? No meu É. caso era Mark Speed, não sei, no basquete era Michael Jordan e tudo mais. Então, Uhum, você tem que manter os ídolos. Nossos ídolos estão acabando. Eu tenho Ana uhum. Marcela, os outros estão parando. A gente tem que criar novos ídolos. A gente tem que dar É, continuidade nisso. Para mim é um trenzinho. Você começa com a elite, da elite nas federações vão aparecer os atletas de exponenciação estadual, nos clubes vão ter os atletas que são expoentes naquele clube, que vão fazer a molecadinha que está começando a nadar, fala assim, eu quero ser igual ao João, e esse João quer ser igual ao José, e esse José quer ser igual a Ana Marcela. Essa minha, eu vejo desse modo. Fazer muitas provas é bacana como força do esporte. O esporte ser popular e você trazer patrocínios, né? Quanto mais campeonatos, mais competições, mais regiões sendo exploradas, isso não deixa de ser uma ação comercial. Hoje já existem resorts que querem fazer maratonas aquáticas, porque ele sabe que se ele fizer maratonas aquáticas, num período que ele não tinha tantos movimento. movimento, ele sabe que vai lotar e vai criar giro para ele. Então ele banca a prova, mas isso não quer dizer que com isso eu estou promovendo muito, eu estou melhorando a maratona aquática. São dois trabalhos diferentes. Uma coisa é promoção da modalidade, ela ficando mais popular, né? A outra coisa é um trabalho que vem desde confederação até o clube, em que você começa a divulgar. Mas para mim, isso é algo que eu morei nos Estados Unidos e é assim que funciona. O esporte funciona com ídolos. Você tem que criar os ídolos. Então você tem que ter um trabalho, uma instituição trabalhando com os ídolos, preparando novos ídolos, né? E aí vai descendo até a base. Quem trabalha os atletas de base são os clubes, né? Na verdade é o que trabalha todo mundo. Mas a divulgação funciona desse jeito. Alguém deve lembrar na natação, o pessoal mais velho, mas tinha o projeto Kibon, tinha o projeto Mesbla, o projeto Claybon, eram projetos de natação que só pegava só a molecadinha de academias e fazia competições, iam fazendo seletivas até uma grande final, e os melhores atletas desses recebiam prêmios, às vezes eram convidados para clubes maiores, e muitos atletas de seleção brasileira surgiram daí. Foram evoluindo e surgiram daí. Esse é o modo de se fazer, esse é o modo. Eu vejo assim, a principal instituição, a seleção brasileira, tem que cuidar da seleção brasileira. E de outras maneiras você tem que criar fundamentos para poder se popularizar e aí trazer novos talentos, né? É Mas isso aí. isso é um conjunto que tem que ser feito entre maratonas e natação.
Não tem como. É. E olha, só para mostrar para você, né, que é, você ainda vai ter muitos alunos, apesar do seu malvado favorito e Capitão Nascimento, que uma mãe aqui entrou aqui e falou, olha, ainda grande técnica, ainda vou ver meu filho treinar com você. Então, não Queimara, sei quantos tomara. anos tem o filho dela, mas ela já sabe que o filho dela vai treinar com você, a Não, Olivia aqui. não, pode. Ah, Olivia, opa, conheço a Olivia. Olivia nadou uma 14 bis grávida do filhinho dela, tá? É, Ó, gente, como eu falei, o Márcio ainda está aí, o Márcio é um dele. É, é que talvez é que eu fico um pouco mais exposto porque eu organizo eventos também, né? sim. E então eu acabo trabalhando em duas situações e fui muito tempo supervisor da seleção brasileira. Talvez eu fique mais exposto. Mas todos os técnicos são malvados desse jeito. Não existe. Não, é verdade, porque uma coisa é ser professor. Eu nunca vou ser professor. Eu tive academia durante muitos anos, tinha escola de natação e tudo mais. E assim, eu nunca dei aula para criança, porque quando faltava um professor eu tinha que dar aula, as crianças me viam e já choravam. Porque eu ia lá para ensinar, não ia lá para brincar, né? Então eu não tenho essa pedagogia. Eu É, tenho, tem público para tudo, né? eu tenho um método de trabalho para treinamento, né? E todo técnico é assim, todo técnico vai cobrar, né? Então, como eu falei, talvez eu tenha, não sei se é fama, ou porque me chamam desse jeito, por eu estar um pouquinho mais exposto. Mas todo técnico é como É, eu, tem que se cobrar. concordo. É, E quem vem trabalhar comigo é porque quer ser cobrado, né? Não é porque eu vou dar uma balinha no final do treino, que eu vou bater palma, porque eu não bato palma e não dou balinha. Na verdade, eu não, e só dou bronca. todos os atletas aqui que estão assistindo, esportistas, se for puxar pela memória, estou tentando puxar alguns que passaram já por mim aqui, é isso mesmo. Eu lembro Ah, até hoje, eu já tive minha passagem por triatleta, né? Eu já fiz aero e tudo. E aham, eu lembro que eu entrei, eu falei para minha professora, olha, eu estou entrando porque eu quero fazer o aero. Quero fazer ano que vem. Ele falou, não, senhora, você vai fazer daqui depois de X meses. Falei, então tá bom. Meti o rabinho entre as pernas, porque eu só nadava, e fiz o que ele falou. Meu objetivo era é, só terminar, mas não importa, era terminar inteira. Terminei exato. inteira, fiz no mesmo ano uma outra maratona. Tipo assim, eu não me quebrei. Tem tanta gente que treina para 5 meses e faz. Mas a que custo, É, né? é, E então. Eu acho que o bom profissional faz isso com a gente mesmo. A gente pode não gostar na hora, é. mas é o correto. Esse é o As caminho, formiguinhas Ale. fazem bem. É os caminhos. E eu sei que a grande maioria deles, dos atletas, sabem que xingam. Tem atleta que às vezes vai falar assim, ah, vai se fuder esse técnico, filha da puta, quando tá lá no vestiário, mas no outro dia tá lá treinando, porque ele sabe, né? Ele sabe que a cobrança está sendo feita para a evolução dele, né? A maior satisfação de um técnico é a evolução de um atleta. Ponto. É, Duvido, não tem um profissional que não acredite nisso, tá? é. E acho que um ponto que vocês precisam pegar na gente por esse lado, alguns momentos, né? Por mais que a gente tenha vontade até de chorar algumas vezes, mas para trabalhar o mental, né, Igor? Porque se já ouvi falarem para mim assim, não, para de show, a água tá fria, nada, vamos nadar. E aí depois passa, né? Parece que leva um choque na tua cabeça, assim, não. É mesmo, cala a boca e nada. Meio você falando para você mesmo, né? Depois É, que é você leva exatamente. esse choque do técnico. Então, alguns momentos é preciso. Não, é necessário, né? Porque quando você faz uma aulinha, você está fazendo uma aulinha, você sai de lá com a satisfação de que deu uma nadada, mas você não entra fadigado. Quando você vira um atleta e você quer treinar, você está superando limites. E os limites são todos, é físico e psicológico, tá? É, E você precisa do apoio do seu técnico ali para superar esses é, dois limites. Dizer que você é capaz. Eu vou dar um exemplo bem simples agora, que aconteceu com o Glauco, né? O Glauco resolveu, falou assim, agora eu vou tentar nadar, foi o sul-americano que teve de Master de piscina, aí eu queria tentar bater o recorde, né? Sul-americano. Tá bom, então comecei a dar os treinos, a gente mudou o planejamento, fiz o planejamento, e ele não acreditava que ele ia fazer. Eu falei, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer. Começa assim, aquece desse jeito.
Ele até teve umas reclamações, porque eu tive que mudar algumas coisas no treino. Eu falei, não, vamos fazer desse jeito, né? Umas cobranças, né? Até quando eu dava algumas séries que ele travava, eu falei, meu, não dá para fazer. Eu falei, dá para fazer, acabava fazendo. Foi lá e bateu o recorde sul-americano, né? E não é, eu não sou mago. Isso é simples. Eu vi ele treinando, eu vi os tempos. Ele não estava acreditando, mas você tem que ter alguém, no caso o técnico, que acreditar que era possível. E ele acreditou. Ele começou a ver no final, começou a ver que os resultados estavam indo. Quando chegou na época de polimento, ele viu os tempos. Eu lembro que ele estava no Rio e fez uma série que ele falou, Igor, eu estou muito leve e tudo mais. Eu falei, então, mandei segurar onde tinha que segurar. Então, essa é a orientação que todo profissional tem que fazer. E acabou dando resultado. É nessa hora que você tem a confiança do atleta e o atleta tem a confiança no técnico. É isso aí. Só para a gente encerrar mesmo, a gente não vai parar nunca, mas é que a pergunta lá do que fazer, vou reformular, mas eu entendi o que a pessoa quis saber agora, Ronaldo. Você passa algum exercício fora da piscina de fortalecimento muscular, ou você indica, a pessoa faz yoga, vai fazer funcional, vai fazer pilates, ou isso fica a critério do aluno? Não, eu sempre, se é possível, eu faço o complemento, né? É que assim, quando o atleta é master, tem atleta que só tem aquela hora para nadar, eu mando comprar a borrachinha Sim, e fazer no escritório, passo alguns exercícios, mas eu sempre sou a favor. Se alguém pudesse fazer, eu falava, faz pilates, faz musculação e faz o core, né, que a gente chama. Quem tem esse tempo seria o perfeito, porque você sim, mantém a mobilidade, mantém a flexibilidade e mantém a força. Mas se não, a gente tem que adaptar. Mas eu sempre peço para todo mundo fazer alguma coisa fora d'água. Não sou, eu passo o que eu quero, mas eu peço para eles procurarem um profissional. sim, Eu sou um sim. especialista em maratonas aquáticas e em natação. Eu sou um Uhum. técnico de natação e de maratonas aquáticas. Eu não sou um especialista em pilates, não sou um especialista em musculação, não sou um fisioterapeuta, que pode passar até um core e tudo mais. Eu indico até, ó, vai falar com fulano ciclano, e eu falo qual é a necessidade que esse atleta precisa De ter fortalecimento. de fortalecimento, mas quem vai preparar é um profissional, por isso que cada profissional é na sua área, né? Isso aí. Legal. Hoje um atleta, principalmente um atleta de seleção, todo mundo fala, parabéns para o técnico fulano de tal que fez esse atleta assim. Mal sabe que tem 7, 8, 10, 12 pessoas atrás. Dá para ver os mínimos detalhes. O É, técnico, ele é o chefe da equipe, mas ele precisa da equipe é, toda para poder transformar aquele motor, que é o nadador, em sucesso. É como uma é, Fórmula 1. Você tem lá o famoso lá que fica com o microfone falando e tudo mais, mas você tem um bando de mecânicos, de estrategistas, que são todos eles que dependem, todo mundo depende. Então, essa humildade todo profissional tem que saber. E eu sou um cara muito nesse ponto, eu falo, não, procura um profissional. Sempre quando me fala, eu falo, você precisa de um físico? Tá aqui, procura esse. Eu nunca vou indicar. Eu até falo, o que eu preciso que você fale é esse. Eu posso até conversar com o seu profissional, mas a definição final é desse profissional. Mas eu acho é. importante, sim. Esse trabalho fora d'água, eu acho muito importante. Enquanto eu posso, eu estou fugindo da musculação, mas eu tenho feito outras coisas. Não, é um fortalecimento. Você não precisa, não necessariamente, eu deixo que você faça a musculação. Vamos lembrar que somente atletas masters, mulher, por exemplo, mulheres que já entraram na menopausa, né? As chances delas terem uma lesão são muito maiores. Tem homens que estão com testosterona abaixo, né? Então, às vezes, tem que fazer uma reposição para evitar lesões. Ou mesmo aquela pessoa que não tem nada disso, mas ela treina e depois ela fica o dia inteiro sentada, né? Então, o É, risco de se machucar é muito maior, né? Então você tem que ter esse é. pequeno fortalecimento, que não é para você ficar bonitão, que isso é uma realidade, gente. Para fazer o esporte que você escolheu, né? Eu tenho 50 e tantos anos e não adianta eu olhar minha foto de 18 que eu não vou voltar mais a isso de jeito nenhum. Não, não, não tem como. Então você faz um mínimo de proteção se você quer continuar praticando o seu esporte com tranquilidade e É, até tentando evoluir um pouco mais. exatamente. É isso aí. Olha, Bom, Igor, muito obrigada por ter imagina, aceitado abrir minha temporada de lives é, aqui. Foi quando um quiser. prazer, sempre aprendendo bastante, igual o povo É, colocou aqui também. Então, a gente conseguir extrair mais aprendizado, mais informação de você aí. imagina. Então, foi muito legal. A galera dando palminha também, falando que foi muito Obrigado. bacana. Eu agradeço. E, Pode falar, desculpa. não, não, tem a Rosângela também que assistiu a live inteira aqui. A Rosângela, se eu não me engano, é uma que
foi a segunda a fazer os 45K da Ilha do Mel. Com ela ainda não tive oportunidade de conversar, mas essas meninas aí, ó, eu não tenho vontade, viu, Igor? Pelo menos a vontade está passando muito longe. Até para fazer 14 15 aí, todo mundo Ah, tem que fazer. O Dona Dona é um que pega no meu pé, mas ainda estou de boa. Até os 10 tá bom. Na verdade, isso é tudo uma evolução. Isso é tudo uma evolução. Eu tive um atleta que me procurou, ele é um ex-dependente químico, que quando me procurou, ele nadava, ele chegava em último nas minhas provas de 1 quilômetro, tá? Aí quando ele conseguiu chegar nas provas de 4 quilômetros, ele assistiu uma palestra a mim e queria nadar. Eu falei, eu quero fazer o Canal da Mancha. E eu já via como ele nadava, mesmo porque ele era o que a gente chamava fechava a raia, né? E tudo mais, mas foi evoluindo. Eu falei, tá bom, vou chamar Marcelo Teixeira. Tem até um livro dele. Falei, me procura daqui 10 anos. Antes de 10 anos você não vai conseguir. Mas ele criou, ele teve esse objetivo, foi evoluindo, começou a ter resultados nos 4 quilômetros, subiu para 8, subiu para umas provas maiores e cruzou o Canal da Mancha. Ale, a mesma coisa. Hoje você fala, quando você fizer os 10 e vê que você fez uns 10 bem, você fala, será que eu faço 15? Fez uns 15 bem? Porra, para quem faz 15 no mar, os 22, 23 quilômetros, 24 quilômetros da 14 bis pode ser possível. E aí você vai pegar. Isso é meio viciante. O ser humano, É, a gente sempre quer. Eu sempre falo, o homem é o único animal na Terra que desafia a vida pelo prazer da adrenalina. Né? Nenhum outro animal faz isso. Nenhum outro animal. Os animais podem utilizar a adrenalina para caçar, para sobreviver, para fugir de ser caçado. A gente faz por prazer, tá? Então é um é vício que verdade. nós temos. Então nunca diga que nunca, porque pode ser que daqui a um... Não, isso eu não digo. Quando eu só nadava, eu via aquele pessoal lá que fazia triatlo, porra, eles nadavam, chegava da corrida, nadavam e depois iam fazendo não sei o quê. Eu falei, nossa senhora, depois tava eu lá. Então eu nunca digo Você tá nunca. Isso vendo? realmente não. Vamos ver, vamos ver. E se duvidar, vai ser logo, hein? Vai ser É, logo. vamos ver, vamos ver. Mas eu gostei do revezamento, viu? O problema é que o bichinho do revezamento me picou, porque é mais legal também você estar É, lá com outra pessoa. é verdade. Então, Já é um começo, já é um começo. é. Tá Então, bom? Igor, boa noite para todo mundo aí. Obrigada. Eu A que gente vai agradeço. falando. Bom ano Briga- para todo mundo. Obrigado a todos. Pessoal, bom ano também. Todo mundo aí se precavendo, tomando as vacinas ou não tomando. Não vou nem entrar nessa polêmica, mas todo mundo se cuidando para a gente voltar a nadar logo. Espero que o campeonato volte logo. Segunda etapa é no Wet n Wild, é uma das maiores provas que nós temos, os mais famosos. Vamos ver se até o Wet n Wild está tudo liberado. É uma prova divertida, que é um lago que tem lá. Todo mundo depois pode brincar no parque. Então você junta a família e você vai nadar e depois vai se divertir. Então, estão todos convidados a participarem, tá bom? Vamos ver se eu Bri- vou, né? Ano passado eu acabei me inscrevendo e não fui por causa da eu- Covid. É verdade. Eu espero que a gente não tenha nenhum problema e você participe esse ano, né? Beleza. Tchau, Tá tchau. bom? Obrigada, Tchau, gente. Igor. Obrigado. Obrigado a Prazer. todos. Tchau, tchau.